Seja muito bem-vindo ao mais novo podcast favorito de vocês, Histórias Infinitas por Laura Covre. Meu nome é Renato Caetano, óbvio que eu não sou a Laura Covre, né? Mas estou aqui hoje como host e tenho a honra de apresentar para vocês a pessoa por trás desse podcast, que vai contar hoje muitas histórias e como começou todo esse desejo de viajar e contar histórias e por que desse rolê. Esse podcast foi criado para você que curte histórias e que quer saber um pouco mais da história da nossa hoje convidada, ela que é dona desse podcast, então seja bem-vinda, Laura, ao seu podcast. Produção, tudo. Você viu? Muito obrigada. Oh, prazer te receber no seu podcast. Muito prazer ter você como host no meu podcast. Oh, muito thank you. Pra gente começar, gente, é só um quebra-gelo, tá? Mas relaxa, sente no sofá, na onde você quiser, na poltrona, na sua cadeira gamer, enfim. Pega pipoca, se não quiser pegar pipoca, pega um suco, qualquer coisa. Mas senta e acompanha essa história e não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, porque hoje tem histórias, como o nome já diz, infinitas, que você tem que se ligar. E não se esquece de se inscrever nesse canal, beleza? Isso aí, então, recado dado, vamos pra cima. Bora. Pra galera que quer conhecer um pouco mais, começou já no trava-língua, né? Começamos bem. Da sua história, Laura, fala pra mim, da onde surgiu esse desejo de viajar e contar histórias? Cara, na verdade, veio do meu pai. Meu pai, ele ama viajar, ele tem esse desejo. Desde que ele se conhece por gente, ele sempre gostou de viajar. E aí, quando a gente era pequena, eu, minha irmã e meu irmão, a gente era em 3, né? Ele sempre levava a gente pra viajar. Ai, vamos pra não sei onde, vamos pra praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que ele descobriu o famoso cruzeiro. E aí ele falou, caramba, que incrível. Ligou pra minha mãe e falou, arruma as malas que semana que vem a gente tá indo viajar. E aí ele, enfim, começou tudo isso de levar a gente pra fora também. Mas foi tudo dele, assim. Ele fez o intercâmbio quando ele era pequeno. Sempre foi apaixonado por isso. E é engraçado dizer que hoje as pessoas falam, você precisa ter muito dinheiro pra viajar, não sei o que, não sei o que. Mas não sabe o por trás de tudo que meu pai manda assim, ó. Comida e remédio, hein? E aí a gente passa os meses só na comida e remédio, sem comprar nada além disso pra poder viajar. Sempre veio dele, assim. Desde pequenininho, ele sempre teve esse sonho. E proporcionar isso pra família também. Mas veio dele. E ele, desde cedo, então, já começou... Ele teve esse gosto, e aí ele já foi plantando essa semente dentro do coração de vocês, assim, cara, viajar é bom, conhecer novos lugares, novas pessoas, e você já se encantou desde pequena. Desde pequena eu me encantei muito, assim. Hoje, na nossa família, assim, nós somos em 5, né? Eu e ele somos os mais fascinados. Assim, loucamente, tudo que a gente vai fazer, se ganhar um dinheirinho aqui, opa, indo viajar semana que vem... E sempre foi assim. Meus irmãos e minha mãe, assim, gostam, óbvio, quem não gosta, né? É muito bom. Mas não são tão fascinados quanto a gente. E desde pequenininho ele sempre falou sobre... Mas ele nunca... ame isso. Mas até hoje, assim, às vezes eles vão fazer uma viagem só meu pai e minha mãe. E eu fico assim, como assim? Eu vou também. É aquela filha assim que quer entrar na mala. Eu falei, vou sim. Oxi. Vocês vão me levar? Aí eles dão risada. E eu tô falando sério. Olha só. E aí eles não me levam, mas enfim, de qualquer forma eu faço meu papel. Mas desde sempre, Dramático. Sempre foi assim. Exato. Carinha de gatinho Shrek, não vamos levar? Tipo assim. Na verdade, vai sim. Entendi. Não que eles tenham muita escolha. Claro, né? Não, mas tá certo. E é bom quando a gente faz algo que a gente gosta em família, principalmente, porque eu vejo muito essa característica hoje da galera querer, tipo assim, viajar sozinho. Também eu acho legal, né? Quem curte esse rolê. Mas eu acho que quando a gente tá em família, porque acaba que os momentos que você vivencia ali com seu pai, com irmãos e tal, não sei, na minha opinião, que a gente sempre viajou mais em família, parece que fica mais... O registro fica mais forte na história, na memória. A gente, por exemplo, antes de você falar, tem um vídeo da Ju, a gente foi para um lugar em Campos do Jordão. É muito louco, um parque chamado Tarundu. Não sei se você já foi. É um parque, tipo, de diversão, mas não rural. Tanto. Eu acho diversão, meio rural. Eu sei qual que é. Acho legal. Sim. Muito bacana. E aí, tem um vídeo no meu celular, até hoje, que a Ju foi descendo uma boia. Eu sei qual parque que é uma...
É como se fosse uma montanha, assim, que você desce, Isso. né? Sei qual que é. Exatamente. E lá, a Ju pegou e falou: amor, vou, não vou, vou, não vou. Aí ela foi. Sentou na boia e falou: vai, amor, empurra. Empurrei e desci. Desceu, né? E na verdade eu tava lá embaixo, né, que eu tava filmando, né? Já tava lá embaixo, né? Quem empurrou deve ter sido meu cunhado, né? E aí, beleza. E aí ela veio assim, disparada, capotou, levou aquele capote, caiu no meio daquelas bolinhas, tudo. E é muito legal. E uma É coisa que muito legal. ficou. É, uma coisa que ficou muito. É, o capote é muito legal. Boa. Mas é uma coisa que ficou muito gravada na nossa memória. Uhum. Não só porque tem o vídeo, mas é uma coisa que marcou, porque a gente tava junto desse rolê, né? Então eu creio que pra você também, né? Deve ter sido assim. Cara, na verdade é porque quando a gente era pequena era mais fácil, né? Então todo mundo morava junto, na mesma casa e tal, convivia, viajava de lá pra cá, praia e tal. Mas agora, acho que isso se intensificou até, porque tá cada um num canto. Então, hoje minha irmã tá morando em outra cidade, meu irmão morando em outra cidade, eu o tempo inteiro saindo, trabalhando o dia inteiro. Então, assim, é muito difícil a gente ter a família toda unida num momento, assim. Almoço, já é muito difícil, porque nós somos em muitos, né? Nós somos em 5. Olha aí. Decidiram fazer muitos filhos. Tá vendo? Então, a Pai gente... Abraão. Pois é, Quebra-gelo. decidiram. E aí... E aí, meu pai, hoje em dia, assim, é como se fosse regra da família. A gente não abre mão de uma vez por ano a gente fazer uma viagem juntos, independente de qual seja, pra onde seja, só pra gente viver esses momentos em família, Que sabe? massa. É, então a gente. É obrigatório, assim, na família a gente ter, porque a gente passa ali 5 dias almoçando e jantando junto todos os dias, e é uma coisa que a gente não faz, sabe? Hoje, Aham. ultimamente, a rotina das pessoas é muito doida, né, hoje em dia. Até eu que trabalho de casa, assim, eu não paro pra jantar e almoçar com os meus pais, assim, sabe? Porque a nossa rotina é muito caótica. Sim. Então a gente colocou isso meio que na família, assim, de que a gente vai fazer isso, que é algo que a gente ama fazer, por mais que o meu pai a gente ame mais. A gente, enfim, a família gosta muito de fazer. E aí é isso que você falou, gera momento, gera conexão da família mesmo. A gente vai conhecendo um pouco mais um do outro, tem que passar junto, passa aqueles estresses gostosos Aí. momentos, histórias, mas é muito bom, assim, hoje a gente tem como inegociável da família, todo ano a gente precisa estar junto, assim, e fazer uma viagem sem ninguém, só nós 5. E é isso, sabe? Que É muito massa. bom. Neus agregados? Então, agora tá começando a vir os agregados, né? É, namorada Entendi. do meu irmão e tal, mas a gente sempre fez só nós 5 e sempre foi Entendi. isso. É, os agregados fazer o quê? Eu não posso falar nada, também sou agregado. É, então, faz parte, Todo vai mundo é vir, agregado de vira uma parte, né? família, né? É, fazer o quê? Mas tá bom, eu tenho uma história bacana, mas aí se der tempo a gente conta depois, né? Tá. Porque eu quero saber de você. Você já fez alguns intercâmbios, né? Eu achei isso muito interessante. Tem muita gente que não sabe como fazer, tem muita vontade, enfim. Acho que seria até interessante você dar uma dica, até porque você pertence, né, uma galera, uma organização, é isso? Depois você Isso. explica melhor. Pode ser? Aham. Ou você vai falar agora, o que você acha melhor? Ou vamos contar a tua história? A gente, vamos dos intercâmbios, que daí uma coisa vai levar a outra. Show. Primeiro intercâmbio que você fez, então, você tinha 13 anos. 13 É anos. isso? Era. E como que foi essa experiência aí? Foi engraçado, na Novinha, e aí? verdade. Na verdade, assim, eu sempre, quando eu comecei enfim, crescer na escola e tal, eu já tinha esse sonho de fazer um intercâmbio fora. E meu sonho era fazer o high school, né? De fazer o ensino médio, ficar lá um ano e tal. Não rolou, mas era um sonho, assim. Eu sempre falava sobre isso com a minha família, com meu pai e tal, que eu queria muito viajar. E que eu queria fazer um intercâmbio. Coincidiu de uma amiga minha, uma amiguinha, assim, que eu conheci na escola, ela se mudar pra Inglaterra. Uau. E ela, porque a mãe dela morava lá e tal, ela morava aqui no Brasil, a mãe lá, ela morava com o pai aqui e a mãe lá. E aí, o pai, tipo, acabou mandando ela pra lá, condições melhores de vida, enfim, Sim. morar na Europa e tal. E ela foi. E ela era assim, sabe, quando é best friend, melhor amiga e tal. Ai, eu sofria. Tinha aqueles coraçãozinho de colar, cada um ficou com uma. Ai, Ai, meu todo esse Deus. drama e tal. E aí eu queria muito ir, mas na época era até muito mais caro ir pra Europa e tal. Na época o euro era muito mais caro que o dólar também, É. pontos. Só que aí aconteceu algo muito bizarro, não vou entrar nos pormenores, mas que alagou a minha casa e aí meus pais tiveram, como é que chama? Não é? Foram ressarcidos por isso? Eu não sei explicar. Teve uma indenização, né? Indenização. Tá. E eles ganharam essa grana, trocaram, que tinham que trocar em casa por conta do alagamento e tal. E aí sobrou uma grana. E se a gente mandar as duas fazer intercâmbio? Uau. As duas, porque eles mandaram a minha irmã também. Hum. E aí eles mandaram a minha irmã pro Canadá, que
idealmente era pra eu fazer, tipo assim, ela foi com 15, era pra eu ir também. Mas aí eles mandaram ela e eles pensaram, vamos mandar ela também visitar a amiga dela lá na Inglaterra. Eles Que foram um pouco show. malucos, né? Porque eu tinha 14 anos, 13 anos, então meio doidos, Então, mas né? enfim. E aí eu super topei, óbvio, principalmente eu acho que pelo motivo de eu ficar na casa dela e tal, com a família dela, então não era nada inseguro, entre aspas, assim, Sim. né? Mas tem uma história engraçada disso, que quando eu cheguei lá, o que que eles fizeram, né? Eu ia pra estudar inglês. Então eu fui pra ficar 4 semanas só, eu ia ficar nas férias. E eu ia durante as primeiras 3 semanas estudar inglês, numa escola de inglês. E na última semana, a mãe da minha amiga tinha conseguido com que eu estudasse de graça na escola dela. Pra eu entender Uau. como é que era o dia a dia de uma escola britânica, ficar lá na escola com ela e os amiguinhos. Então ela conseguiu lá. Deu o jeito dela lá na escola, e eu ia passar essa última semana do meu intercâmbio de graça na Massa. escola dela. Com um uniformezinho. Ai, muito bom. Tem fotos disso? Nossa, tem, mas muito antiga. Eu posso Ah. mandar, e aí você põe aí, mas assim, Tá falando muito aqui comigo antiga. uma senhora de 50 anos. Né? Muito antiga. Meu Deus. Pô, mas já faz anos, faz 10 anos já. Entendi. Aham. Mas, e aí eu fui, só que o que a gente combinou? Que eu ia, e aí a gente ia procurar a escola de inglês lá. Então eu não fui com uma escola de inglês pronta. Eu ia pegar e ia escolher uma escola de inglês lá, porque era uma cidade chamada Reading. Era tipo Campinas, Limeira. Reading era Reading e Londres. Era pertinho, assim, 40 minutos uma da outra. E ela falou assim: quando você chegar aqui, a gente vai procurar uma escola pra você que você mais gostar e tal. Beleza. Quando eu cheguei lá, tem toda aquela parte do policial perguntar o que você tá fazendo aqui, por que que você veio, nananana. E eu falava muito pouco inglês. Muito pouco, tipo, nada. Eu falava pouquíssimo inglês. Tudo que eu sabia de inglês era da escola, essas aulinhas que a gente faz na escola e tal. Uhum. E aí, meu pai já tinha tentado me colocar na aula de inglês, e eu não queria, que eu odiava. Não queria, não quero fazer, não fui. Olha. Chegando lá, o moço perguntou o que ia fazer lá. Aí eu falei, vou estudar inglês. Aí ele, mas onde? Eu falei, ainda não sei. Aí ele, como assim, você não sabe? Eu falei, não sei, vou ficar com uma amiga aí, e aí na última semana eu vou estudar de graça. Aí ele, quê? Ninguém estuda de graça na Inglaterra, senta ali. E aí me levaram de cantinho assim, me botaram sentado numa salinha, e eu, meu Deus, Tá brincando. acabou comigo. Fiquei lá, tempão. E eu mandando mensagem pra minha mãe. Mãe, não deixaram eu entrar no país. Mãe, não deixaram. Pai, eu não conseguia entrar, não conseguia entrar, não conseguia entrar. Começa a ligar. Como é que vai fazer pra eu entrar no país? Eu não falava inglês. Eu não conseguia avisar A sua amiga. a mãe da minha amiga e tal. E eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu não falava inglês, eu não conseguia me comunicar. E não era mentira. Eu ia estudar, mas era tipo. Não devia ter falado isso, basicamente. Devia ter falado que eu ia estudar inglês. Outra dica, se você vai fazer um intercâmbio, já vai com tudo pronto pra você mostrar na imigração o que você tá fazendo lá. Que eles pedem. Voo de ida, voo de volta. A depender da imigração, né? Mais Europa, Estados Unidos, assim, é muito chato com isso. Sim. Só que eu tinha 13 anos. Tipo. E aí eu fiquei lá um tempinho até eles conseguirem me liberar. A mãe da minha amiga teve que ir, explicar toda a situação, contar a realidade, o que realmente aconteceu e tal. E aí, essa foi a minha primeira experiência. Cheguei no país assim, tipo assim, cheguei, galera. Chegando. Exatamente. Legal. E aí fomos e visitamos e tal. Foi um intercâmbio muito legal, mas foi quando eu tive o estalo de eu preciso aprender inglês. De se eu não aprender inglês, eu não vou pra lugar nenhum. Depois dessa. Nem só dessa, assim, mas eu conheci bastante gente lá, mas a maioria das pessoas que eu me aproximei lá eram os amigos da minha amiga. E eles não faziam questão de aprender o meu idioma, eu tava lá e era isso. Então, eu tinha muita dificuldade em fazer amigos, muita dificuldade em conversar. E eu gosto pouco de falar, né? Então, eu sofri um pouco, né? E aí, eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia me comunicar. Era a pessoa tentar falar com você e você, tipo, não sei. Ah, Foi horrível, era uma sensação horrível, assim, de incapacidade de não conseguir me comunicar com alguém. E aí isso deu um estalo muito grande, assim, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi pai, me matricula na escola de inglês. me matricular na escola de inglês. Tá Aí eu vendo? fui pra escola de inglês, Aí, aprender. boa. Pra te tirar do próximo sufoco. Pra me tirar do próximo sufoco, porque eu sabia que eu queria viajar, eu sabia Sim. que minha vida seria isso, eu tinha esse sonho e tal. E era muito ruim não conseguir me comunicar com as pessoas, aquilo. Imagina você tá com alguém e você não consegue falar com ela. Tipo, você tenta, mas você não consegue. Sim. E naquela época, não é. Naquela época, nossa, distante. Mas enfim, a gente não tinha, tipo, essa facilidade de bota na inteligência artificial Sim. e traduz tudo, esses aplicativos que traduz na hora. Eu também tinha 13 anos, eu nem ia pensar nisso. lógico. Então, não tinha essas facilidades, assim. E aí.
Era nós por nós. Hoje a barreira de entrada por conta de idioma, ela caiu devido a isso, certo? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, também, quando a gente tá em cidades mais turísticas, até isso é uma coisa bizarra, né? As pessoas que vivem em cidades turísticas acabam falando até outros idiomas e conseguem se virar porque já estão acostumados com as pessoas tentando se Sim. comunicar lá, né? Olha, brasileiro! É, tenta falar um espanhol, um portunhol, um negócio lá e ainda se Uhum. vira. Mas isso de facilidade dessa barreira, eu acho que facilitou muito porque a internet tá aí. Tipo, hoje a gente tem o Duolingo da vida, né? Tudo que você faz na internet você aprende muito rápido. Sim. Acho que até as gerações novas, assim, aprendem muito rápido as coisas. E, e a possibilidade, assim, sabe? Antes você tinha que ir numa escola, se matricular e aprender inglês. Hoje em dia você faz online. Você Sim. se matricula lá online e faz escola online. Você pagava muito caro antigamente para aprender inglês numa Verdade. escola de idiomas. Hoje não, você paga lá, pega um na internet, assim, gratuito, vídeos e tal. Então eu acho que agora ficou mais fácil de aprender e de acessar esses conteúdos, assim. Mas eu acho que as barreiras diminuíram de lá pra cá, assim. Boa, legal. É bacana porque, assim, quando a gente fala de viagens, experiências e tal, e outra, muito nova, né? Então, já ter passado por isso, eu imagino, né? Uma criança chega lá e fala assim: eu vim estudar aqui, tá? Vai estudar o quê? Inglês, aonde? Não sei. Sabe? Como assim não sabe, né? Bizarro, E um lugar onde Europa, Estados Unidos, ao nosso ver aqui, eu não sei se é bem isso. Mas a galera fala, cara, lá tudo é pago, só falta pagar pra respirar, né? Exatamente. Tudo bem que aqui não tá quase diferente, né? Não, mas né, lá é pior. Exatamente, né? Lá é um pouquinho pior. Mas aí, beleza, passou por isso, aí ficou esse tempo lá, foram quanto tempo? Foram 4 4 semanas. semanas, É até né? um ponto que você falou que de eu viajar muito novinha, eu tinha uma pastinha que pendurava em mim como se fosse um crachá. Sei. Escrito menor desacompanhado, bem grande assim, ó. Uau, E aí eu levava aquilo com todos os meus documentos dentro da pastinha. e aquela menor carinha desacompanhado. deprê. Eu tenho uma foto disso. Sério? Eu tenho foto. Traz lá pra gente botar Vou aqui, ó, pra colocar. galera ver aqui, ó. Da pastinha menor desacompanhado. E eu não sei se foi assim, mas eu acho que meu pai pagou. Eu não sei se precisa pagar, mas na minha cabeça. Pra que uma aeromoça ficasse comigo. Sim, Então, quando. É como se fosse. Ela tava me acompanhando ao longo do meu trajeto. Passou ali pra dentro do embarque, eu tinha que ficar com ela. Aí ela me levou. Era eu e mais umas 3 crianças, assim. Geralmente são crianças que os pais moram. Uma das crianças eram assim, né? A maioria delas. Um pai mora lá, a mãe aqui, e tem que mandar o tempo inteiro o filho pra ir visitar o pai, Vai, visitar a vem. mãe e tal. E aí acaba deixando com a aeromoça leva e deixa direto lá. Sim. Então, eram eu e mais umas 3, 4 crianças, assim, indo viajar. Tipo, criancinhas indo acompanhadas pela aeromoça. E vai e volta. Onde a aeromoça ia, a gente tinha que ir junto. Legal. Tá, só pra dar uma. Bacana isso, mas enfim, né? É o que tinha que acontecer naquele momento, né? Não tinha alguém maior, responsável, familiar, enfim, né? É porque você precisa de permissão, né? É. Quando você vai viajar sozinho, seus pais precisam permitir. E Sim. no meu passaporte... Até hoje seu pai precisa permitir? Não mais, né, tadinho? Ele gostaria. Ele gostaria de me prender um pouquinho mais. É, Mas tem como você escolher de só a mãe permitir ou só o pai permitir. Tipo, precisar só uma permissão. certo. O meu caso, os dois precisavam permitir, né? Vai que meu pai doido falava, vai, pode ir. Minha mãe não vai, não. Então, os dois tinham que permitir. Então, tem como você viajar sem a aeromoça. No caso, você não precisaria. Uhum. E um menor desacompanhado, ele pode ir sozinho se ele quiser. Mas os pais precisam permitir. Legal. E aí, tem isso também. Caso você tenha um filho e queira mandar ele embora, é assim. Mande embora e contrate uma aeromoça que vai acompanhar seu filho e tá tudo bem, né? Chega vivo, tá, gente? É isso, exatamente. Boa. O próximo país que você foi, o próximo intercâmbio, aí você já foi já sabendo mais o inglês, né? Porque Já. você voltou, então Uhum. estima-se que você fez mais 4 anos, aí você foi com 17, certo? Sim. Então você estudou ali mais ou menos uns 4 anos de inglês Estudei. e eu já fiquei. foi pra Austrália. E aí Só chegou. uma pergunta antes de você falar. Fala. Por que Austrália? Um país tão perigoso. Porque você. Perigoso. Cara, você é louco. Só por causa dos animais, né? Não, só? As pessoas falam muito isso. Tem esse Deus da glória. preconceitozinho aí. Tá andando na rua, tem um tiranossauro Rex, assim. né? As pessoas acham que é isso, né? Minha mãe surtava. Você vai no banheiro e vai ver uma cobra na privada. Eu falei, mãe, não é assim. Calma aí. Só pra exagerar, tá, galera? Só pra dar uma exagerada, porque senão... Mas assim, a intenção do meu pai era que eu fosse pro Canadá. Seguisse os passos da minha irmã e dele, porque meu pai também foi pro Canadá no Canadá. intercâmbio dele. Legal. Eu nunca fui pro Canadá, inclusive. E aí a intenção dele era que eu seguisse esses passos e tal, mas eu não poderia ser igual, né? E aí eu comecei a pesquisar
países e tal, diferentes, assim, que eu pudesse visitar. Porque eu não queria ir pro... Não, nada contra o Canadá, adoro, quero ir pra lá algum dia e tal. Mas eu ainda não tinha... Eu queria ir pra outros lugares. E aí eu comecei a pesquisar Austrália e Nova Zelândia. Eu entrava direto nos sites de agência e tal, via muito, pesquisava intercâmbio na internet. E aí chegou um momento no qual eu insistia pro meu pai que eu queria fazer o high school, sim ou sim. Tipo assim, queria fazer, mas era muito caro. Tipo assim, na época era um absurdo. Eu acho que agora deve ser um absurdo ainda. Ou dois Mas- absurdos, né? Ou dois absurdos, porque agora tudo tá mais caro. Sim. Mas a época era surreal, assim, muito caro mesmo. E não fazia sentido naquele momento, porque quando eu fui pra Inglaterra, eu fui porque eles tiveram aquela folgazinha que eu te expliquei da grana que entrou lá e tal. Sim. Já naquele momento, já não era mais uma folgazinha, era tipo vivências e é aquilo. Então, eu queria fazer, mas acabou não rolando. Nisso que eu acabei pesquisando mais sobre os intercâmbios, eu achei o intercâmbio pra Austrália. E que era muito comum até as pessoas irem pra Austrália e Nova Zelândia. Nova Zelândia. Ó, Nova pô, Zelândia. Tá inventando um país novo aqui, mas tá tudo bem. E as pessoas, é muito comum o intercâmbio pra lá. E principalmente porque a Austrália tem um clima muito parecido com o nosso, nosso, é agora, né? Verão e tal, climas tropicais. É. E aí, não tanto, né? Porque é deserto lá, mas enfim. Sim. E aí, E aí eu mandei pro meu pai, eu lembro até hoje, eu escrevendo um e-mail pro meu pai. Oi pai, que tal a Austrália? E aí eu botei 37 links, assim, pra ele sobre o país, porque eu sabia que se eu fosse teria que convencê-lo. Então, eu mandei índice de violência, o quanto o país era bom de se morar, preços. Eu fiz toda uma pesquisa sobre o país e mandei pra ele o porquê que deveria ser a Austrália. E, cara, eu sempre fui assim com os meus pais. Toda vez que eu vou pedir alguma coisa, eu me preparo. Põe o gatinho na tela aí. Eu levo uma bagagem pra convencer de que aquilo lá é o melhor pra mim. 17 anos. Aquilo lá é o melhor pra mim. 16 eu tinha. Quando eu comprei, fui com 17. E aí... Enfim, aí eu sempre sou assim, eu sempre fui assim. E eu também fico planejando na minha cabeça, eu não sei se você é assim, mas eu sou ansiosa. E aí eu fico planejando na minha cabeça qual vai ser a resposta dele pra eu já pensar na minha contra-resposta. Bizarro, mas... E aí eu já sabia que ele ia perguntar sobre tudo isso. Você faz terapia? Eu vou começar. Você não é a primeira pessoa que fala isso pra mim. Aquele. Você faz terapia? Eu amo, já fiz uma época e vou voltar. Entendi. E aí eu sabia tudo que eles iam me perguntar. Então eu já fui pronto. Mandei um e-mailzinho lá pra ele e fui matutando aquilo na cabeça dele. E aí um dia ele chegou em casa. Foi surreal, assim. E me deu um papel. Tá aí. Aí, ok, ele. Você viajar pra Austrália. Aí eu, como assim? Aí ele, então, fui lá na agência. A gente tinha ido em várias agências juntos, mas ele nunca tinha oficializado o que ia acontecer. Até que um dia ele chegou com tudo pronto, pago, mostrou. E eu falei, o quê? Era delícia, né? Hoje sou eu que pago, mas era ótimo. E aí... Essa era a parte boa, né? Era a parte maravilhosa. E aí, foi em janeiro, assim. Foram 4 semanas também, foi de um mês só. Mas foi em janeiro. E aí eu fui... E aí a gente fechou no ano anterior pra eu ir em janeiro do ano seguinte. Aí eu fui com 17 aninhos. Show. Chegando lá na Austrália, você falou do clima, o clima é um pouco parecido com o nosso aqui, né? É quente também, né? Calor. Por ser bem, bem calor, né? Lá o pessoal toma muita cerveja, né? Eu tenho... Cara, Não. Ah, já. É porque, Eu assim, tiro no escuro. eu Errei. já vou entrar aqui no Papo Austrália. Certo. Eu fui pra Gold Coast, que é uma praia, uma cidade de praia lá. Uhum. Surfista e tal. E eu fui no Ano Novo. Eu cheguei lá no Ano Novo. Então, foi, feliz Ano Novo. Dormi, porque demorou muito pra chegar lá, porque é muito longe. Exatamente. E aí eu fui no Ano Novo e eu fiquei numa casa de família. Mas era uma mulher aposentada, viúva já e tal. E ela alugava a casa dela pra receber intercambistas mesmo. E aí, idealmente, não é pra você ficar com a mesma nacionalidade com você na sua casa. Mas eu fiquei com 3 cariocas. Era eu, 3 cariocas e uma chilena. Foi ótimo. Não era pra acontecer. Pois é, não era pra acontecer, mas acabou que eles estavam indo também numa viagem da escola, assim, que a escola deles oferecia essa viagem pra eles sempre, muito legal, inclusive. E não tinha onde pôr pra separar. Tipo, não tinha casa suficiente. E aí tacaram todo mundo ali e foi isso. Os três lá. Nossa, eu amo esse sotaque. E aí eu morei nessa casa de família. E, enfim, aí fui pra Gold Coast. E era praia. Tipo assim, é praia, então era muito calor. Fez um pouquinho de frio até, de tipo, maresia, vento e tal, mas era praia, era muito calor. Inclusive, voltei laranja de lá. Tipo, bronzeadaço. Caraca. E aí. Só que era assim.
eu fiquei lá, aí lá eu morava numa casa um pouquinho distante, assim, da onde a gente tinha que ficar, mas lá a qualidade de vida é muito boa. A gente pegava a gente chama de tram, tipo um metrozinho em cima da terra. Eu não Tá. sei explicar. Mas andava 10 minutos, pegava esse tram, depois pegava um ônibus e chegava. Era muito bom, assim, muito prático de chegar na escola. Só que o problema da Austrália, em específico Gold Coast, é que literalmente parece um Brasil. Porque só tem brasileiro lá. Nossa, você saiu daqui pra conhecer outro rolê, chegou lá, todo mundo. Cara, Oi! pra você ter noção, na escola de idiomas onde eu estudei, eles faziam a separação na sala de aula pra sentar, brasileiro, X pessoa, brasileiro, X pessoa, brasileiro, outra nacionalidade. De tanto brasileiro que tinha, eles tinham que separar a gente pra gente não falar português um com o outro. E a gente levava broncas. Tinha tipo um sistema de cartão vermelho. Se vissem você falando português com outra pessoa, só podia receber 3 cartõezinhos vermelhos. Tipo assim, era bizarro porque só tinha brasileiro. Então a gente meio que Caramba. não aprendia inglês, porque não falava inglês. É. Mas tenho muitas histórias boas de lá. Quando eu fui pra lá, você tinha a opção de fazer part-time ou full-time da aula de inglês. E aí meu pai falou, você vai fazer full-time porque você tá indo lá pra aprender inglês. Aí eu, tá bom, né? Ele tava pagando, tudo que ele falasse, eu ia falar sim. Tava indo Claro. já. E aí a gente foi. E aí, beleza. E aí, uma das histórias engraçadas eu não podia faltar aula. De jeito nenhum, porque eu era menor de idade. Todo o resto da galera, a maioria da galera já era maior de idade, mas eu era menor de idade. Eu fazia 18 naquele ano, só que só em maio. E aí era janeiro. Então, eu não podia entrar nas baladinhas, não podia fazer nada. Isso foi horrível. Se você tá pensando em ir pra Austrália e você é menor de idade, saiba que você não vai entrar em baladas e você não vai fazer muitas coisas. Porque eles Ó. são bem rigorosos com isso. É, tá vendo? Igualzinho o Brasil, né? Igualzinho. Igualzinho o Brasil. Eles são bem rigorosos, assim. E aí eu não podia perder aula de jeito nenhum, porque eu era menor de idade. E enquanto eu estivesse lá, por ser menor de idade e estar na escola, o diretor da escola era o responsável por mim. Só que teve um dia que eu queria ir no shopping com as minhas amigas. E lá as coisas fecham muito cedo. Eu acho que o shopping fechava tipo 4 horas da tarde. E eu saía da aula às 3. Só que até chegar no shopping, que era um Já outlet, deu, na tá. verdade, Uhum. não ia dar tempo de comprar nada. Aí eu falei, meninas, vamos. E eu perco esse dia de aula. Eu só preciso de 75% mesmo pra pegar o certificado. Então, vamos esse dia. Cara, no meio das... Fomos, né? Tal. No meio do caminho, a gente no trem, indo pro lugar, o diretor da escola me liga. Onde você está? Aí eu... Tô atrasada. Como é que eu falo? Tô no shopping, cara de amigo. peroba. Aí eu, aí eu inventei uma história lá e eu preciso que você venha agora pra escola. Aí eu perguntei, por quê? Falei, eu não vou. Aí ele falou assim, você precisa vir agora pra escola. Você não tem opção. Falei, putz, que merda. Aí começou a minha host mom me mandar mensagem. Onde é que você tá? Você tem que ir pra escola, você tem que ir pra escola. Porque ele ligou pra ela, e desespero e tal. Aí falei pras meninas, falei, gente, vou ter que ir embora. Cheguei lá no shopping, porque eu já tava no meio do caminho, peguei o próximo tram e voltei pra escola. Isso já tinha dado mais de 4 horas, minha aula já tinha acabado, o shopping já tinha fechado, ou seja, me ferrei. Perdeu o rolê, é. Perdi tudo, perdi a aula, perdi o shopping, perdi dignidade de entrar na escola lá e falar, oi, diretor, tô aqui. E aí ele falou, você não pode fazer isso, você tem que estar na escola no horário que você tem que estar na escola. Depois, aí você é responsabilidade da sua host mom. Se ela deixou você sair e não deixou você sair, aí é responsabilidade dela. Mas durante o seu período de escola, você tem que estar aqui. E aí eu nunca mais faltei nenhuma outra aula lá, Caraca. mas era proibido. E aí foi isso, né? Passei uma vergonha, né? Nossa, mas que rigor, né? Eu não sabia que tinha essa. É, É, rigoroso. é que a gente, aqui no Brasil, e hoje a nossa cultura tá muito diferente. Não estamos falando de alguns anos atrás, né? Falando de quê? 5 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Mas, cara, é tipo assim. Surreal a gente ver que já são países, lógico, muito mais velhos que o Mais Brasil, desenvolvidos também. muito mais desenvolvidos, né? E que trazem essa questão do compromisso, né? Que você fala, poxa, jovem de menor de idade não entra em balada, não entra mesmo, Não entra mesmo. né? Eu tinha que estar lá em todas as aulas, então eu tinha que estar mesmo. Uhum. Poxa, então, mais uma dica pra galera aí que quer viajar, que quer aproveitar esses rolês, então, Escolha, assim. Se você for pra viver mesmo, pega a escola part-time, assim, pra você poder ter à tarde, porque as coisas lá fecham cedo também. Não é tudo que fica aberto o tempo inteiro, assim. Claro, algumas coisas ficam e tal, mas, por exemplo, o Outlet fechava 4 horas da tarde, então você vivia aquilo ali que você tinha pra viver. Mas, e aí, então, aconselharia fazer part-time. show.
Depois disso, vamos lá, você estudava tipo até 3 horas, certo? Isso. E aí depois do rolê da escola, como é que era? Aí tava livre, tava de boa. Aí tava livre. A minha host mom, ela era legal e não era legal ao mesmo tempo. Tipo assim, ela não ficava me perguntando o que eu ia fazer. Ela era uma fofa em relação a isso. Tipo assim, ela precisava me dar 2 refeições só por dia. Ela me dava quantas forem necessárias e tal. Eu entendo ela, mas assim, dava 10 horas. Cadê você? Começava. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? E eu, tipo assim, pô, tô querendo viver. Porque no Brasil, com 17 anos, você vive, né? Lá, não. E aí. E aí ela era bem chata, assim, rigorosa em relação a, tipo, dava 10 horas, ela dava uma surtadinha, assim, volta pra casa. E aí, mas eu ainda conseguia, tô voltando, 2 horas depois eu chegando. Mas não façam isso, crianças. E aí, Olha que exemplo. não, zero exemplo, zero exemplo. Mas eu tinha 17, ia fazer 18, tá tudo bem. Uhum. Meu pai sabia. E aí, mas eu gostava muito de ir pra praia com as minhas amigas. Só que o problema da Austrália, em Gold Coast específico, é que tem muito prédio. Então, dá uma hora do dia, os prédios cobrem a praia. Cobrem a sombra, né? Então, eu lembro que a gente ficava escolhendo, assim, os prédios pra tomar sol do lado da sombra do prédio, porque tinha muito, né? Caramba. Então, esse é um ponto também pra quem vai pra praia com muitos prédios do lado, o sol cobria. Mas a gente ficava bastante na praia. Eu fiz muitos amigos lá. A gente tinha um grupo gigantesco de amigos, assim. E a gente sempre ia pra praia. Eu tinha um amigo, o Léo, um super amigo meu. A gente chamava de irmão, porque ele era bem parecido comigo. E aí a gente tinha um lugar favorito, que era a gente fazia uma trilha e chegava numa praia. Será que é Burley Heads o nome? Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas a gente fazia uma trilha e chegava numa outra prainha assim. E aí a gente pulava ponte daquela prainha. A gente vivia muito lá, a gente amava. E isso é uma coisa engraçada, que toda vez que a gente fazia essa trilha, a gente via uma pedra lá em cima e pessoas tirando foto em cima dessa pedra. Só que a gente não fazia a mínima ideia de como chegava nessa pedra. Ai, criança. A Meu gente não Deus. sabia como chegar, só que era um morro, assim, enorme de pedras, assim, a gente não sabia chegar naquela pedra. A gente queria muito chegar naquela pedra. Vou mandar foto pra você pôr também. Manda, manda. E aí a gente um dia falou: e se a gente escalar? E aí eu falei: que ótima ideia, não é mesmo? Não. Cara, a gente sem nada, tipo assim, sem equipamento, sem preparação, 2 crianças escalaram a montanha. Tipo, eu lembro que eu tava com uma GoPro, botei a GoPro na cabeça assim, escalamos a montanha inteira. Chegamos lá, a gente sabia que era só, tipo assim, aquela trilhazinha, era só você pular o arbustinho que chegava lá. Só que a gente nunca tinha visto. A gente não sabia. A gente também nunca chegou a perguntar pra ninguém. A gente escalou a montanha. Tipo Tá assim, muito perigoso. brincando. Extremamente perigoso, assim. E logo em seguida era o mar. Então, se a gente caísse, a gente ia pro mar direto. Cara, muito irresponsáveis. Muito irresponsáveis. Agora pensando aqui, muito mais do que o normal. Mas aí a gente escalou Ué. e tiramos foto lá em cima. E foi tudo, assim. Caramba. Foi muito, esse dia foi muito legal. Mas a gente se foto ficou divertia top. muito. A foto ficou linda. Né? E a gente ia todos os dias pra lá. Tipo assim, a gente saía da escola, comia alguma coisa e ia pra lá. E passava o dia lá, ou a gente ia pra outra praia. A gente se divertia muito, Que assim. legal. Mas eu amava aquele spot. Eu ia muito pra lá. Massa. Aí, tirando a parte do perigo Tirando de o ter perigoso, escalado, tinha uma trilha ali, mas tá tudo bem. Até É. então não conhecia, mas tá certo. Mas a Austrália tem muita coisa. Assim, a gente viajou muito também ao longo de lá. Eu não podia passar muito tempo fora também. Algumas amigas foram e acamparam, passaram tempos fora, mas a minha host mom não deixava. E aí eu não podia passar tempo fora. Mas aí teve um dia que a gente foi viajar. Eu fui e voltei no mesmo dia, mas eu fui. Então a gente foi conhecer outras cidades. Brisbane, que era uma cidade também lá, uma cidade muito famosa lá, dá pra você ir de trem. Eu ia e voltava no mesmo dia. Então eu consegui viajar um pouquinho por lá também. Legal. Mas eu tinha que ir e voltar no mesmo dia. Então outras cidades eu não conheci. Melbourne, eu não conheci. Sydney, eu não conheci. Então eu tenho muita vontade de voltar pra lá pra conhecer as cidades que eu não conheci. Mas assim, é surreal. É um lugar muito bom de se viver. Tem muito brasileiro, então quem gosta de encontrar brasileiro, assim. E que é muito legal também, porque Claro, nada com como a nossa certeza. nacionalidade, né? Nada. Tô muito feliz de ser brasileira. E era muito gostoso, porque fiz muitas amizades lá. Inclusive, eu conheci eu fiz um amigo lá, o Matheus. E aí, só que eu perdi contato com quase todos eles, né? Mas, só que a gente tem um grupo ainda, nossa, mas faz muito tempo. Todos os meus amigos eram muito mais velhos que eu também, eu era mais novinha e tal. E aí, esses dias atrás, estava numa convenção na empresa, esse que eu te falei, Sim. e esse menino tava lá. Que E legal. a gente se olhou e ele falou, cara, a gente viajou pra Austrália junto. Eu falei, sim. E,
Cara, faz 7 anos. A gente nunca mais tinha se visto. Que da Ele é de hora. Minas Gerais, a gente nem tinha conversado, eu nem sabia onde ele era. Na hora eu perguntei, não, não sei. E, cara, a gente se conheceu na sala, fez intercâmbio junto. E 7 anos depois, a gente se encontrou porque a gente trabalha na mesma empresa. E a gente só sabe disso porque teve um evento da empresa. Senão a gente nunca ia ficar massa. sabendo. Aí eu falei, caraca, você. Aí você. Eu falei, pois é. Tá vendo? Uhum. E destino, rolê. Esse mundo é muito pequeno. Esse mundo é muito pequeno, né? Tem só uns 7 bilhões e meio de pessoas, não. Mas é pequeno. É, lógico. Se você for ver. Pensa bem, a gente se tromba com pessoas aqui na nossa cidade Sim. e às vezes, tipo assim, a gente conheceu, cara, eu estudei com você. Cara, verdade, não sei o quê. Bizarro. Quinta série, não sei o quê. Né, tudo bem, falando mais de mim, né? Né? Aí, poxa, legal. E aí, como é que você tá? Eu casei, já larguei, eu casei, tô bem e tal. Então, Já viveu. Enfim, mas e é assim, a gente tá falando de uma cidade de 300 mil habitantes, né? 300 e poucos mil habitantes, né? Uhum. Não é tão pequeno assim, né? Mas tô falando assim, coisas de você encontrar com as pessoas do outro lado do mundo e Cara, encontrar elas com ela aqui de então, novo, sabe? surreal isso aí, né? É surreal. O cara poderia ter muito bem viajado pra outro lugar do mundo. Enfim, ele foi te encontrar lá no evento e trabalha na mesma empresa. Entendeu? Olha que loucura. Mas é isso aí. Oportunidades que a vida proporciona. Exato. E isso é muito bom viver. E ao longo desse rolê todo, você continuou apaixonada cada vez mais por viagem. E como é que foi? Voltou pra São Paulo, pro Brasil, aliás. E voltou pra Limeira. Né? Limeira. Eu tinha que terminar meus estudos, né? Exato. Foi lá, inclusive, que eu descobri a profissão, que é a minha profissão hoje, que é internacionalista. Lá, porque assim, meus pais sempre... Desculpa te cortar, o que faz o Ai, é a internacionalista? maior dúvida, até do próprio internacionalista. Ele tem essa dúvida também. Não, mas pode seguir diversas áreas. Eu acho que é uma maior dúvida, sim, porque é uma profissão muito ampla. Boa, Então, hoje boa. você pode escolher muitas áreas que você. Tipo assim, no meu grupo de amigos hoje que se formaram na minha faculdade, um tá trabalhando com economia, o outro tá trabalhando com marketing, outro tá trabalhando com produto, empresas mesmo, outro foram pro terceiro setor. Então, é uma profissão muito ampla e você pode ir para muitos lugares. Mais clássicos, assim, muitos vão pro terceiro setor, então, quero trabalhar na ONU, numa organização, quero trabalhar assim e tal, quero ser diplomata. Isso é clássico do estudante de relações internacionais. Todos eles entram querendo ser diplomata e desistem no meio do caminho. É Que clássico é fácil, isso. né, ser diplomata. Fácil, É fácil. uma maravilha. Então, isso é uma profissão muito comum das pessoas que cursam relações internacionais. Pessoas que têm vontade também de seguir a área da economia. Inclusive, a gente tem muita economia no curso. Eu Legal. odiava. Nossa, eu queria morrer. Mas tem muita economia, muitos amigos meus. Inclusive, na faculdade que eu estudei, se você fizesse 2 anos a mais, você se formava em economia também, saía Uau. com bidiplomação. Então, muitos seguiram esse caminho também de economia. Tem o empresarial também, então, a pessoa que vai internacionalizar a sua empresa, que faz as pesquisas, então trabalha na área de até inovação aberta, para trazer coisas novas de outros países para sua empresa, por exemplo. Sim. Então, é uma gama muito grande, assim, de profissão. Que massa. E aí eu descobri lá. E aí eu não sabia ainda que eu ia cursar na faculdade, eu tava entrando lá no famoso terceirão, né, que eu tinha que escolher, começar e tal. Ou vai o racha. E aí voltei pra Limeira e falei, pai, eu vou cursar RI, vou cursar Relações Internacionais. Aí ele, então é isso, manda bala. E aí cursei. Foi o intercâmbio que me fez descobrir e me descobrir também, né? Que legal. E a partir daí, então, foram 4 anos? O RI é 4 anos? São 4 anos. Tá. Eu fiz 5, mas são 4. Tudo bem. A né? economia ali pega um pouco, né? A matemática. Mas Entendi. deu tudo certo. A economia ferra todo mundo, né? No Mas final deu tudo certo. tá tudo bem. Somos brasileiros, né? E a partir daí, beleza. Se formou e tal, ou nesse rolê, nesse meio tempo que você já se formou, você foi pra uma outra viagem? Cara, na verdade, todo esse meio tempo, muitas viagens rolaram, assim. Tá. Hoje eu conheço 37 países. Então, isso parece muito, mas é 15% do mundo. Tem um aplicativo, inclusive, muito legal que mostra a porcentagem do mundo que você conhece. Uau. Mas ele faz por Tipo, país só. 0. Ele faz por país só. Se você colocar cidade... Se eu colocar cidades, é muito menos que isso. Mas contando Sim. todos os países do mundo, todos os que eu já conheci, é 15%. Legal. E aí, de acordo com o aplicativo, né? Se ele tiver errado, é o aplicativo. E aí... Só que isso foi muito possível por causa do meu pai amar muito. Então, foi o que eu te falei. A gente sempre prezava por fazer viagens todo ano com a família e tal. E aí, o que eu te falei no começo, que meu pai descobriu o famoso cruzeiro. E essa é a maior diferença de uma pessoa que quer viajar para vários países em pouco tempo, ou
viajar rápido, assim, e mais barato, porque o cruzeiro ele é anos-luz mais barato do que você pegar e viajar. A gente fez um cruzeiro uma vez pra Europa, que eram 10 dias, e a gente visitou 7 países diferentes. Então, Alemanha, Itália... Você vai pra lá, pra Tem essa Europa. possibilidade, tem diversas possibilidades. Você tem como ir pra Europa, e aí você vai de avião, pega o voo lá e faz lá, que foi esse. Acho que a gente saiu da Holanda e parou na Dinamarca, algo Tá. assim, em Copenhague. Uhum. Então, tem Copenhague, a cidade de chocolate. então. Viu, amor? Tem a possibilidade de você sair daqui, que é o nosso grande sonho de família, que é fazer a travessia, que chamam, que você sai do Brasil e vai pra Europa. Caraca, meu. São, Sério? Tipo, 20 dias, Não, você tá brincando? Não, é nosso maior sonho de família, eu juro. É porque o problema da travessia... Você vai atravessar... Você atravessa, isso. Você atravessa, você sai do Brasil e você vai pra Europa. Eu não tenho certeza se é na Itália ou na Espanha, ou você tem nos dois. Acho que é majoritariamente na Itália, mas você sai do Brasil e vai pra Europa de cruzeiro. São uns 20 dias de viagem. Tô de Cara, boa. mas é que é tão bom, é tão bom. É um grande sonho da família Não fazer. balança muito, não, o cruzeiro. Balança um pouco, mas não é, nossa, que as pessoas falam. Não é aquilo, fala assim, não, viajar de... É igual aqueles memes, né? A galera posta vídeo, não, viagem de cruzeiro, né? Faz um passeio de cruzeiro. É tranquilo. E aí você vê lá aqueles ventos jogando... Parece lá no Perrengue Chique. É, isso. Na real, tipo assim, depende muito. Tem navios que a gente sente bastante, a depender do clima, do mar e tal. Tem navios que você não sente nada. Uns que são enormes, assim, que você nem sente. Nem parece estar no navio, parece estar no resort. Então, depende muito, assim. Uhum. Mas é muito legal. Então, e é um grande sonho da família. É porque essa travessia, ela acontece numa época do ano que não é férias. Não é julho, não é janeiro, não é dezembro. Geralmente é setembro. Sim. Épocas que a gente nunca consegue viajar. Então, é um sonho nosso, algum dia, quem sabe, né? Quando minha irmã e meu irmão se formarem oficialmente lá. E tiverem um tempinho. Boa. Mas a gente tem esse sonho. Mas tem diversos. Tem saindo do Brasil, tem Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos, pega de lá. Assim, e é a melhor forma de viajar. Porque você paga lá R$3.000, 5 dias, com tudo incluso. Tipo assim, a comida inteira. Tipo, você come das melhores coisas, porque é o chefe europeu que vai lá cozinhar. Você tem almoço, café da manhã, almoço e janta, café da tarde, é comida o dia inteiro. Você engorda quando você vai. Tem pacote de bebida pra você beber do melhor o dia inteiro. Então, e aí, tirando toda a parte do cruzeiro, que é como se fosse um resort, né? Tem piscinas, tem tudo. Sim. Assim, é surreal. É a melhor coisa pra você fazer, pra você querer viajar, passar em família, assim, é ótimo. Você entra um e sai outro, né? É, Você entra fininho e sai e fofinho. sai, exatamente. Mas sai feliz, isso que importa. É lógico, né? Nem que você desça rolando ali, mas tá feliz. É. Não, legal. Brincadeiras à parte, mas eu acho muito bacana essa experiência. E as pessoas... Por que eu fiz até essas perguntas, Laura? Porque tem muita galera que, tipo assim, tem realmente medo, né? Tem. Nossa, mas não é legal, vou ficar passando mal o tempo todo. Aí vai ficar dando uma draminha na veia, né? Não é tão assim, gente. Nossa, zero. E é a experiência que a gente vive é surreal, né? É incrível, assim, conhecer pessoas do mundo inteiro, porque quando você faz um cruzeiro, você vai ter de tudo lá. Todas as nacionalidades que você imaginar, você vai ter. Então, e não só as pessoas que estão lá, mas também as pessoas que trabalham no cruzeiro. Eu tenho um grande amigo que eu conheci no cruzeiro, o Luan. Ele trabalha com isso. Ele é dançarino, inclusive. O Luan, Luan, conhece? sim. E ele, inclusive, é uma grande gama para diversas profissões poderem trabalhar fora, ganhar em dólar, ganhar em euro e tal, que é como ganha assim, e poder viajar enquanto trabalha. Por exemplo, esse meu amigo Luan já viajou muito assim pelo mundo inteiro e fala 7 idiomas, eu acho. Eu vou levar o Luiz lá 4 pra idiomas. uma viajada lá também. Leva pra ele viajar. E assim, e ele é dançarino. Então, por exemplo, se você é dançarino hoje aqui e você quer fazer sua carreira internacional, cara, vai atrás de um cruzeiro pra você poder massa. trabalhar, assim. Uhum. Porque daí você tem seus contratos, tipo, 3 meses de contrato. E aí você vai pra onde o navio te levar. Olha irmão. que Você vai pra beleza. lá. E é uma ótima forma de você se colocar no mercado de trabalho também, pra quem gosta de artes, porque tem de tudo, né? Um cruzeiro é como se fosse um resort. Então tem Sim. desde cantor, dançarino, pessoas animadoras de festa, tem a galera pra receber as pessoas, camareiro, tem de tudo, assim, chefe, cozinheiro. Uhum. Então é um lugar que você pode trabalhar e ainda viajar, né? Olha que massa. Incrível. Assim. Quer mais o quê, né? Quer mais o quê? Quer mais o quê? Só conhecendo alguns países especiais, né? Que a gente vai falar ainda um pouco mais pra frente aqui. 2023 foi o ano passado, né? Uhum. Foi o ano que você se formou, certo? Isso.
E aí você já tinha feito aquela sua viagem do sonho para aquele país que nós vamos falar daqui a pouquinho? Já, Já? já. Tá, legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Antes da gente falar sobre isso, porque aí eu sei que a gente vai ficar um pouco mais de tempo, porque tem bastante coisa aí que marcou a sua vida. E a gente quer saber um pouco mais sobre isso, Tá. né? Essas histórias. Ok. Mas vamos falar um pouquinho sobre a organização de intercâmbio que você faz parte hoje. Uhum. Aí, Ezek. Exatamente. Como funciona? Por exemplo, eu, né, não sei se dá para mim, né, mas vamos lá. Um jovem, o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano Eba. quer conhecer, quer viajar. Olha lá, Aí, olha lá. ó. Vou te vender que tu vai querer. Pronto, olha lá. Falei para você que ela ia apresentar a solução, mano. Exatamente. Como é que a gente conhece? Como é que faz? Cara, como é que aconteceu isso na minha vida, né? 2020, pandemia, aquele ano triste que todo mundo viveu. Desde que eu entrei na faculdade em 2019, eu sempre quis fazer parte de tudo que fosse possível. Não sei se você já viu aquele meme que a menina fala assim, a mãe... Ah, sua mãe não tem medo de você sair por aí? E a menina fala, minha mãe tem medo de eu me envolver em mais alguma coisa. E essa é minha mãe, ela tem medo de eu arrumar mais uma coisa pra fazer, de tantas Meu coisas, Deus. assim. Mas eu amo, eu não gosto de ficar parada. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer parte de todas as organizações estudantis que existissem naquela faculdade. Então, DCE, Atlética, Enactus, todas as organizações, para além de estudar, eu queria fazer parte. Você faz parte de alguma comunidade ainda hoje? Da ESEC. Só da ESEC? Da ESEC só. Tá. Tomou minha vida. Tipo, os veteranos, alguma coisa assim? Como assim? Os veteranos da faculdade, tinha aquele grupinho ainda que vocês... Tem nada. Nada? Tenho Já nada. era, morreu. Morreu. Foi pra trás. Eu tenho os amigos ainda. Tá. Poucos. Uhum. Porque eu me envolvia tanto nessas coisas que não era muito... De fixar um certo grupo de amigos, Nossa, né? Que é não, só eles. Não Tá. era. Eu tinha muitos grupos. Isso é uma coisa muito legal até sobre mim, que voltando muito à história, mas só pra explicar essa minha personalidade hoje. Eu sempre vivi muito numa bolha, né? Então eu sempre estive na bolha da minha família e tal. Não que isso seja ruim, porque eu sei que meus pais construíram muita coisa pra eu chegar onde eu tô hoje. Sim. E tudo foi uma grande construção familiar, assim, sabe? Sempre tive noção assim, dos privilégios que eu sempre tive. Mas sempre foi numa bolha. E eu sempre vivi isso. Até que um dia deu a louca na Laura. E a Laura conversando com uma amiga que fazia teatro. Eu falei... A minha amiga falou assim... eu tô fazendo balé e teatro. Qual que você acha que eu fico? Aí eu falei... fica no teatro. Ela... vamos comigo então. Aí eu falei... tá bom. E aí eu pedi pra minha mãe pra ela me matricular numa escolinha de teatro e tal, aqui em Limeira. E ela me matriculou. E eu acho que isso foi a grande mudança da minha vida quando eu era pequenininha. Aí você achou. Não é nem de, tipo assim, me achei, mas é que me tirou da onde eu tava, da minha zona de conforto, e me colocou legal. num lugar onde eu nunca estive com pessoas que não eram da minha realidade, né? Porque eu fiz teatro numa escolinha de teatro naquela época, mas depois eu saí daquela escolinha de teatro e fui pra outra escola, que era perto da minha casa. E era em bairro. E é uma escola surreal de boa. Eu não sei se existe ainda, mas era uma escola muito boa. Só que era uma escola de bairro onde eu, ali, me encontrei com realidades diferentes da que eu vivia. Sim. Então, saí da minha bolha, da minha zona de conforto, de família, amigos, daquela roda que você... Quando você é criado naquilo, você fica naquilo. E aí aquilo me forçou a sair da onde eu estava, das pessoas que eu conheci e da realidade que eu via. Então, eu conheci outra realidade com pessoas que vinham de realidades muito diferentes da minha, que tinham opiniões muito diferentes da minha, que viviam vidas muito diferentes da minha. E eu amava aquilo. Eu acho que aquilo foi o que me brilhou muito os olhos, porque eu olhava, vivia vidas assim, via que existiam pessoas muito diferentes da minha realidade e elas me ensinavam muito todos os dias, assim, Legal. sabe? Então, fazer teatro naquela escola, naquele momento em específico, fez com que eu começasse a me apaixonar em... Não tô gostando de onde eu tô. Quero conhecer coisas novas. Quero viver coisas novas. Quero culturas novas, vivências novas e conhecer pessoas e histórias, assim. E aí entra muita parte de história, de que eu sempre gostei muito de ouvir a história das outras pessoas também. Então, ter feito teatro e ter me conectado com essas pessoas que eram muito distantes da minha realidade a nível hierárquico. A nível não hierárquico, falei errado, de classe Sim. e tal. Isso foi muito importante pra mim, assim, pro meu crescimento como pessoa. E isso fez eu me apaixonar. Depois eu fiz dança,
em escola de bairro também. E eu amava, que eu conhecia muitas pessoas, eu tinha muitas trocas. Então, isso foi muito essencial, assim, para o meu desenvolvimento pessoal. E aí, voltando para a faculdade, eu sempre amei muito me conectar com outras pessoas. Então, eu queria fazer tudo para que eu tivesse essa vivência também dentro da faculdade. E aí, foi quando eu comecei a entrar em várias instituições e tal, e aí deu pandemia. Quando tava na pandemia, eu tava rodando meu Instagram, a gente só fazia isso na pandemia, né? E aí apareceu um ads da ESEC, né? Faça parte da organização. Eu cliquei e tal, mas mais uma organização, depois eu vejo sobre isso. Nisso, uma amiga minha chamada Rafaela Pansarim, ela tinha feito uma viagem pela ESEC. Ela tinha ido pro Egito pela ESEC. Uau. E ela tava na pandemia dela também, ela decidiu criar um canal no YouTube e começar a falar sobre a viagem dela. Que da hora. E aí ela postou, e como ela era minha veterana, apareceu lá no grupo dos veteranos, eu cliquei pra ver e falava sobre a ESEC. Falei, caraca, que legal. Vou voltar lá naquele ads que eu tinha entrado pra fazer parte da organização e vou fazer parte, porque eu descobri que é uma organização internacional, que vem de intercâmbio e tal. E foi ela meio que foi esse desencontro e tal. E coincidentemente, a gente entrou juntas na ESEC. Ela também prestou o processo seletivo naquela época, fizemos o processo juntos e entramos juntos na mesma área. E aí começou nossa amizade de fato. E aí, beleza. E aí, entrei na organização assim. Tipo, vi, conectou ali, vou entrar. Quando eu entrei, foi em 2020 e eu me apaixonei muito pelo propósito. Mas, assim, é uma organização como todas as outras, mas vende intercâmbio. Então, a gente precisa vender. É como se fosse uma empresa real de você, precisar vender, dar resultado e tal. E eu fazia parte de uma área que a gente chamava de B2B. Então, era a área de B2B Closer. Eu era uma B2B Closer, então eu tinha que fazer com que as empresas... Porque da mesma forma que a ESEC envia intercambistas, a gente também recebe. Certo. Então, da mesma forma... Então, eu precisava de empresas que quisessem receber. Porque hoje a ESEC, ela trabalha com intercâmbio voluntário, mas também com intercâmbio de estágio. Então, eu precisava de empresas que fossem abrir vagas para os intercambistas virem para cá. Que empresa, em plena pandemia, abre uma vaga para o intercambista trabalhar em sua empresa? Não abre. Eu lembro que esse semestre eu não dei um resultado. Eu fui uma péssima membro. Vai vir um cara da China lá, né? Tipo assim, as empresas falavam legal, mas não agora. Entendeu? Tipo assim, divertido, mas não vai ser nesse momento. Então, daí a gente viveu... Eu lembro que, tipo assim, eu não dei resultado. Então, a organização não me prendeu pelo resultado. Mas eu me apaixonei pelas pessoas da organização. De novo, volto quanto que as pessoas faziam diferença na minha vida naquele momento, sabe? Eu me apaixonei pelo meu time, pelas pessoas e tal, pelo propósito. Falei, cara, eu vou ficar aqui. E eu não via ainda nada profissional. Apesar de saber que hoje me fez quem eu sou hoje profissionalmente também. Porque eu tinha acabado de entrar na faculdade e fui entrar numa organização que me colocou como vendas B2B Closer. Isso é algo do mercado de trabalho que eu nem sabia que existia. Então, foi uma organização que também me trouxe muito conhecimento de mercado e profissional também. Mas eu não via isso na época. Eu fiquei pela bagunça das minhas amizades, que eu adorava estar lá. E aí, só que daí no ano seguinte, eles mudaram eu de área para a área que a gente chama de Outgoing Global Volunteer, que é a área que envia os intercâmbios voluntários. E aí começou a minha paixão maluca pela organização. Porque a organização, ela é basicamente, ela preza por você mudar o mundo através de trocas culturais. No básico do básico é isso. Tá. A gente trabalha porque a gente acredita fortemente que se as pessoas tiverem esses intercâmbios, e nesses intercâmbios, trocas culturais, aprenderem, viverem, elas vão melhorar, elas vão voltar pessoas menos preconceituosas, vão voltar pessoas melhores, e de pouquinho em pouquinho a gente vai mudar o mundo assim. Porque foi uma organização que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial com esse intuito. Porque a pessoa que criou a organização, ela tinha perdido um grande amigo na guerra. E aí ele falava, caraca, se mais pessoas vivessem isso que eu vivo hoje, de trocas culturais, porque ele tinha vários amigos de fora e tal, o mundo seria melhor. E ele criou a organização. Foi lá e falou, isso vai acontecer. E aí ele criou a organização com o intuito de fazer com que as pessoas realmente vivessem isso e que as guerras parassem de acontecer. Sim. Então a gente acredita nisso, a gente acredita na organização muito forte nisso, de quanto mais pessoas a gente mandar pra fora e trazer pra cá, mais realidades a gente vai mudar, porque querendo ou não, a gente hoje traz pessoas pra trabalhar voluntário em ONGs aqui também, então isso é muito positivo. Daí tem até uma história boa sobre isso pra depois, mas a gente acredita muito forte nisso. E eu entrei na área justamente que mandava pessoas pra lá. Então, foi uma área que eu pude ter um contato mais direto com o intercâmbio acontecendo. Porque na área de B2B que eu tava antes era com a empresa e eu não tive resultado, então eu não me apaixonei por aquilo logo de cara. E aí, quando eu entrei nessa área, a gente tava saindo da pandemia.
E foi logo o momento em que a gente começou a realizar intercâmbio de novo, que as pessoas começaram a ir. E o primeiro intercâmbio da entidade, né, da Isaac Limeira, que foi a que eu fiz parte, ia realizar, depois da pandemia, era o intercâmbio que eu era responsável por. Era um menino chamado Alisson, e ele ia pro Egito. E aí eu falei, caramba, eu preciso que esse intercâmbio seja o melhor da vida dele. E foi um intercâmbio caótico, assim, não vou esconder. Foi um intercâmbio muito complicado pra ele, porque é como se o mundo inteiro estivesse voltando a fazer intercâmbio, né? Todas as Isaacs do mundo. Então ele teve vários problemas assim lá. Mas, enfim, quando a gente vai para intercâmbio voluntário, a gente tem que entender que a gente vai passar por perrengues. Sim. E ele tava passando por vários perrengues. Então, assim, em relação ao suporte, ele tava tendo todo o suporte. Eu falava com ele todos os dias, tentava resolver todos os problemas, assim. A gente tava muito em cima dele em relação a isso. Mas eram muitos perrengues que eu acho que ele não tava esperando por aquilo naquele momento. E ele foi para dar aula para refugiados lá no Egito. Nossa. Então, ele foi para lá e ele dava aula para uma turminha de refugiados. Eu não lembro exatamente de onde eles tinham vindo, mas eles eram refugiados no Egito. E aí, ele era cristão. E ele estava indo para um país muçulmano dar aula para refugiados. Nossa. E ele teve todos esses problemas e tal, foi um pouco caótico. Quando a pessoa volta do intercâmbio, a gente faz uma reunião com ela. A gente chama de reunião de debrief, pra gente entender como foi e tudo mais, pra pedir feedbacks do suporte e tal. Uhum. E ele entrou naquela reunião e ele falou, cara, foi a melhor coisa da minha vida, muito obrigado por ter me oferecido essa oportunidade. E eu assim, Oi? e eu pensando na minha cabeça, meu Deus, ele vai me xingar, ele vai processar, ele vai fazer tudo. E ele chegou muito feliz. E ele chegou e me mostrou na cal, assim, várias cartinhas que ele recebeu das crianças que ele deu aula, delas escrevendo assim, fica com Deus, Deus é amor, coisas assim. E crianças que não tiveram contato com religião nenhuma nunca, e ele não estava lá para colocar a religião dele, mas ele estava lá para ensinar, e ele acabou ensinando o fazer o bem para as crianças. Sim. E as crianças, por saber que ele acreditava nesse certo Deus que ele dizia, elas fizeram essa homenagem para ele. Então, Que no legal. último dia, elas escreveram várias cartinhas com Deus e corações, assim, e deram para ele. E ele, como cristão, recebendo aquilo, tipo, foi surreal para ele, Cumprir assim. a missão da vida. Exato, então para ele foi muito importante ele ter vivido isso e para aquelas crianças também de terem tido a oportunidade de conhecer uma pessoa nova, uma cultura nova, um idioma novo e tal, e ter alguém dando aulas para ela lá, porque essas crianças elas precisam ficar lá porque elas não têm onde ficar. E é muito importante que tenham pessoas que possam estar distraindo essas crianças ao longo do dia, né? Então ele voltou com essa super experiência, aí eu falei, é isso. Ele teve uma experiência surreal, ele aprendeu pra caramba, ele ensinou muito, ele voltou uma pessoa melhor. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar lá, sabe? Sim. E aí ele nunca vai saber disso, talvez, mas ele foi assim, a pessoa Lucas, que... se você estiver assistindo. Alisson. Perdão. Se você estiver assistindo esse episódio, por favor, comente aqui, ó. Deixe seu número de contato. Tô brincando. Entre em contato com a nossa produção. Mas foi surreal, assim. E aí foi aí que eu comecei a ver intercâmbio acontecer. E Que como legal. eu comecei a acreditar no propósito. E aí, Só alegria. desde então, tô lá. Eu vejo muito assim, quando você fala dessa forma, e principalmente no momento que você começou a falar de entender o propósito e fazer o bem, eu acho que todos na nossa vida, em qualquer momento, quando a gente entender que o propósito é a gente fazer o bem para o próximo, entendeu? Sim. É uma coisa que eu aprendi de uma forma bem clara essa semana. Quando Jesus deixa aquele mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos em um só. Ele tá mandando você amar o próximo e você se amar. Entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Porque se você não se ama, como é que você vai amar Como ele você ama o próximo. Exato, entendeu? Nossa, sim. É um pouco forte e filosófico. Mas, sim, mas quando você faz isso, que nem você falou, cara, quero proporcionar a melhor experiência, quero fazer o melhor pra ele e tal, e você ouvir esse feedback dele, meu, tipo... Foi um misto, assim. Eu lembro que eu saí da cal e eu mandei mensagem pro meu líder, né? Na época eu falei, Yuri, deu tudo certo, ele ama a gente. E aí eu falei, tô apaixonada. E aí, dali foram muitas experiências legais, assim, que eu vivi dentro da organização e que me fizeram acreditar que aquele propósito e aquilo que a gente acreditava não era lúdico e que era muito real. Porque hoje em dia a gente fala assim, não, mas vai mudar o mundo, é muito lúdico isso, sabe? Sim. Cara, não é. Assim, ele é real, ele não é lúdico, ele pode acontecer. Porque essa pessoa que veio de lá hoje não tem tantos preconceitos com um país muçulmano, Sim. um país que tem uma religião, que tem muitos muçulmanos, né, com a religião islâmica e tal, então
é uma pessoa que é cristã e aceita e entende. Claro. E voltou uma pessoa mais tolerante em relação a isso também, Sim, sabe? sim. Então isso foi... É uma conquista pra gente, né? Em Com cada toda pessoa que certeza. vai. A gente tem lá que a cada um são 10 impactados. São mais que 10, obviamente, mas a cada uma pessoa que viaja são 10 pessoas impactadas. Então, Uau. tipo, é uma crescente. Então é muito importante. Nem que- É uma pessoa que tá indo, tá? Mas é uma pessoa que tá fazendo a diferença na vida de mais de 10 pessoas, sabe? Legal. Então, a IESEC, ela preza por isso, e aí eu me apaixonei. Aí eu larguei todas as outras instituições pra ficar na IESEC e, tipo, dedicar meu tempo pra isso, assim. Que top. E aí foi, subindo de cargo em cargo e tamo aí. A partir daí chegou o momento em que você falou: agora eu quero fazer a minha viagem para. É, eu tinha esse sonho de também quero fazer o meu intercâmbio, quero viver isso que as pessoas estão vivendo, porque os outros intercâmbios que eu fui pra aprender o inglês. Uhum. E eu fui pra ficar naquela realidade e viver aquela bolha que eu já tinha te falado que eu vivia. Então Sim. eu fui pra viver aquilo. Já pra fazer o intercâmbio da IESEC, era sair da minha bolha, era sair da minha zona de conforto, era pra ir pra um outro país, porque você não vai encontrar um intercâmbio voluntário na Canadá. Eles não precisam muito disso, Sim. entendeu? Você vai encontrar em outros países. Então, pra mim, era muito importante ter essa vivência, eu queria ter essa vivência. Na época, eu lembro que eu convenci o meu pai a me deixar ir pra Argentina com a IESEC. E não, porque assim, querendo ou não, é uma organização de jovens, assim, todo mundo que Uhum. trabalha é voluntário. Então, ele ficou, tá, e aí? Pra onde você vai? Aí eu falei, quero ir pra Argentina e tal, tal, tal. Ah, ok. Morreu um pouco o assunto ali, foi. Não, morreu o assunto. E aí eu continuei insistindo pra ele, até que eu cheguei e falei assim, pai, eu quero ir pro Egito. Tá louca? Bebeu? Fumou KKK, um? né? Tu vai sozinha trabalhar voluntário do outro lado do mundo, num país muito diferente do seu. Aí eu falei, mas é exatamente por isso que eu quero ir. Porque é muito diferente do meu e eu quero essa diferença. Eu quero essa, tipo, loucura na minha vida. Eu preciso viver isso. Ponto para a Laura. E suas respostas foram. Resposta da resposta, tá? É, não, já tinha tudo pronto na minha cabeça que eu ia falar pra convencer. E eu tinha ainda, a meu favor, que minha avó já tinha ido pro Egito. Falei, mas a avó que já legal. foi. Há anos atrás, com uma excursão de muita gente. Mas, né, enfim. E aí eu falei, não, eu quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. E aí foi difícil convencer minha mãe também, porque tem todo esse medo de uma mulher indo e tal, indo sozinha e tal. Foi difícil de convencer, mas eu venci, eu consegui. Eu venci. Eu venci essa batalha. E era pra eu ter ido em janeiro, mas aí tiveram vários problemas. E no fim eu acabei indo em julho, que foi ótimo, porque era verão lá. Então, calorzaço. E aí eu fui. O meu projeto inicialmente, porque todos os projetos voluntários da ISEC, eles buscam desenvolver uma das ODSs da ONU, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá. Que a ONU, ela tem 17 ODSs e cada uma tem um objetivo específico para melhorar o mundo também. Inclusive a ISEC teve grande participação no desenvolvimento dessas ODSs. Legal. E aí tem diversas, tem educação de qualidade, diminuir a desigualdade, tem diversas que cada uma é para um âmbito específico, assim. Certo. E todos os nossos projetos são relacionados a uma das UDS. Então, tipo assim, tem uma da área da saúde pra galera que faz medicina e psicologia, tem com animais pra galera que faz vet, é muito legal você ir cuidar de animais em outros países e tal. Então, tem vários legais. A que eu fui fazer era a ODS número 8. Eu não vou lembrar exatamente o nome dela, mas era desenvolvimento sustentável, econômico do país. Tá. Porque o Egito, ele é um país que ele vive de turismo. Basicamente, toda a economia dele é turismo. E só que as pessoas, quando você fala em Egito, as pessoas, elas pensam nas pirâmides e é isso. Nada mais. Só que só ir para as pirâmides, você não roda a economia do país. Roda Claro. bastante, roda, mas não é só isso que deveria. As pessoas deveriam conhecer muito mais do país. E as pessoas também, além de conhecerem só as pirâmides como um ponto, elas também têm muita insegurança de ir porque tá perto da guerra, Israel-Palestina, tá perto ali, é um país muito diferente, religião diferente, idioma muito diferente. Então as pessoas têm muito medo de ir pra lá. Sim. E a ideia desse intercâmbio era ir pra lá e desmistificar isso, era incentivar o turismo no Egito, era promover o turismo. Então a gente ia pra lá, passar 6 semanas lá, né? Os intercâmbios da ISEC, eles são de 6 semanas, 1 mês e meio. E aí a gente ia aprender sobre o país, coletar informação, materiais, e aí a gente depois ia pegar todos os materiais e entregar para uma agência de turismo, e a agência de turismo ia fazer o incentivo do promover o turismo e tal, a própria ISEC e tal. Então a intenção era essa. Então a gente ia e a gente podia escolher entre blogging,
fotografia, videografia, social media. Então, você ia lá e você aprendia sobre isso. Então, o que foi muito legal é que você podia escolher. Eu lembro de escolher videografia e fotografia, que eu queria aprender os dois. E aí, a gente tinha aulas de fotografia. As primeiras 2 semanas, a gente ficava em Cairo. As 2 semanas do meio do intercâmbio, a gente fazia tipo um mochilão. Então, a gente viajou por 15 cidades diferentes. E as 2 últimas semanas, a gente voltava para Cairo. Então, a intenção era trabalhar mesmo, mas era um trabalho mais livre, assim, flexível, porque era mais viajar e tirar foto, fazer vídeo, conhecer sobre o país e tal, e promover o turismo lá. Tá. Então, a ideia do projeto era essa. Boa ideia aí também, boa ideia, com certeza. Eu acho que apresentar é sempre muito bom, porque dessa forma a gente acaba realmente mostrando aquilo que o país tem de verdade, porque, que nem você falou, Exato. quando você pensa no Egito, a primeira coisa que vem é a pirâmide. Ou no Ou máximo. história. Exato, entendeu? E aí esquece, morreu. Não tem, mas tem muito mais coisas lá interessantes, né? Muitas coisas interessantes. Até brilhos, até. Ai, eu amo falar sobre isso. Mas eu acho que assim, eu fui também sem saber o que tinha no Egito. Uhum. Eu fui porque eu realmente queria uma coisa diferente, que se tirasse da minha zona de conforto, etc e tal. Então eu fui meio que sem esperar, sem saber o que esperar. Tá. Mas por ter feito parte da ESEC, eu também sabia que eu ia viver muitas coisas lá, que iam me tirar, me desenvolver e tal. E ia ser perrengue, então eu tava pronto pros perrengues. Eu fui querendo perrengue. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fiz um amigo, a gente tava em 4 brasileiros lá. E um dos brasileiros, ele foi antes, o Luiz. E aí ele foi antes e ele virou e falou assim: lá eu vou te mandar como é que tá as coisas aqui. Porque a gente não se conhecia, mas a gente, tipo, como eu sabia que ele ia, eu mandei mensagem pra ele, também vou e tal. E ele foi antes, ele falou: vou te mandar foto do hostel. O hostel é muito sujo. Ele tirava foto do hostel, mandava foto do hostel pra mim, de sujeira e tal. Aí ele falava assim: aqui não tem chuveiro em cima, é um chuveirinho, e você que se vira. Aí tinha um chuveiro assim, não sei o que, não sei o que. Inclusive, eu tenho as coordenadas geográficas desse hostel tatuado aqui, tá? Ah, é? De tão ruim que ele era, eu tatuei as Nunca coordenadas. mais eu quero ir nesse lugar. E. Só que assim, o que acontece? Lá, realmente, não era o lugar mais limpo do mundo, tá? Era um intercâmbio voluntário, era um hostel onde muitas pessoas vão, e num país que está em desenvolvimento. Então, no centrão da cidade. Vai pro centrão de São Paulo pra você ver como é que é. Meu Caos. Deus do céu. Então. Cheiro de mendigo. Então eu já esperava por isso. Mas era um lugar ok de ficar, não era surreal igual ele tinha falado. Mas eu fui meio que preparada por ele, assim, entrar, só que eu cheguei lá e eu adorava. Ai, vamos tomar banho sentado. Ai, vamos, eu amo. Ai, vamos, sei lá, 5 pessoas no mesmo quarto. E é isso, mais gente pra eu conversar. Então, eu fui disposta a viver tudo que eu ia viver lá, sabe? E aí, no primeiro dia, eu me encantei com países, com Cairo, né? Nos primeiros dias eu fiquei em Cairo. A culinária, eu amava tudo que eles cozinhavam lá. Minha mãe falava assim, não vai comer nada na rua, hein? Eu comendo aquelas carnonas que são feitas tudo na rua, assim. Tá bom. Amo! Vou comer isso sim. Me diverti lá, era Sério? ótimo. E o dinheiro deles vale muito pouco, né? Acho que atualmente tá valendo uma libra lá, é libra egípcia, vale Sim. 11 centavos aqui. Caraca. É a última vez que eu vi. Ou seja, a gente tem muito dinheiro lá. Então eu comia muito, fazia tudo que eu queria fazer, era ótimo, assim. E aí eu comecei a me apaixonar também pelas pessoas lá. Quem recebeu a gente foi a galera da ESEC, né? Quando você vai pela ESEC, você tem a galera da ESEC que te recebe lá. E eu fiz 5 amigos lá que eu vou levar pra vida. Inclusive, eu tô voltando pra lá, né? E aí são as pessoas que vão me receber. Sim. Que é os nomes, né? Ali, Belinho, Nabawi, Zahir e Farid. Ali Farid. São as pessoas, assim, que me receberam muito bem lá e que fizeram me sentir em casa, assim, cuidaram de mim. Eles são muito receptivos, muito receptivos. Muito respeitosos também, falando como mulher, assim. Eu me sentia segura lá. Eu fui fazendo home office, né? Eu não fui de férias, eu fui trabalhando. Então, todos os dias, eu atravessava o Nilo e ia trabalhar no Starbucks. E aí, muito, né, muito perrengosa ela. Mas eu ia porque não tinha Wi-Fi no hostel. No rosto. E aí, eu tinha que ir pra algum lugar. E eu ia com o computador na mão. E eu me sentia segura. Não tinha problema pra mim isso lá, sabe? Andava sozinha e tal. Caindo por Óbvio. terra mais um mito, né? Que é inseguro, não sei o quê. Inseguro e tal. Não é assim. Eu me sentia muito segura lá, era muito tranquilo, assim. Tudo bem que eu tava numa cidade grande, numa cidade Sim. turística e tal, mas foi muito tranquilo pra mim, como mulher, até aí. Tava muito calor, então eles falavam, tipo assim, ai, qual a roupa que você vai usar e tal. Cara, eles estão muito avançados. Vocês que estão atrasados, tá? Eles estão muito avançados. Se você não é da religião, você não precisa usar. É até um desrespeito você querer usar uma coisa que você não acredita.
você querer seguir algo que você não concorda. Uhum. Então, tipo, eu não concordo que a mulher deva usar o hijab, acho que é hijab o nome. Não concordo que a mulher deva isso. Tá bom, então não faz. Entendeu? Tipo, isso não significa que elas são maltratadas ou nada. Tipo, isso é totalmente, tipo... sigam no Instagram, Mariam, acho que é Mariam Chame. Ela é incrível, ela explica, ela é muçulmana, ela é brasileira e tal, mas ela segue a religião e não é como as pessoas acham que é. Sim, sim, sim. Entendeu? E os meus amigos, eles falavam, evita andar de shortinho. Porque é desrespeitoso, querendo ou não. Tipo assim, evita andar de shortinho aqui no centro, que era o lugar mais tradicional onde a gente tava. Não porque você vai ser desrespeitada, mas é porque as pessoas vão olhar. Então, se você não quiser que as pessoas fiquem olhando, não ande de shortinho. Mas Sim. se você quiser ir andar de shortinho, ninguém vai te proibir. Tanto que eu tinha uma amiga que ela andava de shorts, e era isso. Eu andava de calça. Não ligava também muito, não. A parte de cima era mais de boa, podia ser um top, mas eles falavam de calça. Mas isso em Cairo, nesse bairro tradicional onde eu morei. Tá. Já quando a gente viajou pra outras cidades e tal, ou ia pra uma festa, ou ia pra outro bairro mais moderno de Cairo, a roupa que você quisesse. Em Cairo, inclusive, eles têm um espaço que chama Copte Cairo, que é o lugar cristão de Cairo. Eles aceitam a religião, sabe? Eles Sim, têm sim. igrejas lá que as pessoas possam ir lá. Então, essa parte, tipo, de preconceito em relação ao país, assim, logo nos primeiros dias, eu já falei, ai, nossa, nada a ver com o que as pessoas falam, sabe? Tem gente que fala demais sem conhecer, né? Tipo assim, é a mesma coisa de eu estar falando assim, nossa, porque lá no Egito não tem nada a ver, né? É perigoso. Nossa, você lá, mulher, meu Deus, menina. O povo fala demais. Fala A verdade é essa, né? É. Na verdade, quer viver, quer conhecer, então vá. De verdade, né? E viva essas experiências, né? E é bom, porque lá é muito barato, então nosso dinheiro vale muito lá. Olha que beleza. Mas, coisas que eu vivi lá que foram muito legais, assim, pra minha experiência. Durante as 2 primeiras semanas, eu conheci uma menina chamada Karen. E ela tava indo lá pra visitar os amigos dela, que ela tinha feito no intercâmbio dela da ESEC, e ela tava voltando pra lá pra visitar os amigos. E aí eu falei pra ela, nossa, cara, eu tô muito apaixonada. Tipo, você é brasileira e tal, então, tô muito apaixonada por aqui, quero ficar aqui, não quero ir embora. E ela falava assim, nossa, eu vim pra ficar 3 meses e fiquei 6. Muitos brasileiros fazem isso, inclusive, no Egito. Os brasileiros vêm, se encantam com o país e ficam muito tempo. E isso era, tipo, minha primeira semana. E aí ela virou e falou assim, se você já tá amando, você vai se apaixonar quando você começar a viajar. Porque eu ainda não tinha viajado, não tinha conhecido nada. Tinha conhecido as pessoas e Cairo, era tudo que eu tinha conhecido. Caramba. Só que quando você tá no intercâmbio, você tá sozinha, você não conhece ninguém. E eu acho que isso é muito legal, porque é o momento que você pode ser você mesmo, literalmente. Porque ninguém conhece você. Sim. Não existe uma apreensão. Você não tá numa cidade pequena, né? Que as pessoas sabem quem você é e tal. Ninguém te conhece, você pode ser você. E é isso, não gostou? Daqui um mês você indo embora, então não gosta de mim, sabe? Pessoas do mundo inteiro. A gente tava num grupo de 20 pessoas, a gente tinha 11 nacionalidades no nosso grupo, assim. Então era muito legal. E aí, nessas primeiras semanas, eu fui descobrindo Cairo e eu fui amando tudo. E eu chorava de felicidade, cara. Eu chorava no hostel, feliz do que eu tava vivendo, assim, de ter tido aquela oportunidade de conhecer coisas novas. E eu lembro que quando eu fui. Eu acho que eu contei isso já, mas eu fui num feriado. E aí, nesse feriado, eles não podiam beber água. Era um feriado que eles tinham que jejuar. E eles não podiam beber água no feriado e tal, só que. Inclusive, deixa eu molhar minhas histórias aqui um pouquinho. Só que eles estavam. Só que tava muito quente, porque lá é muito calor no verão. E aí eu bebi água perto deles e pedia desculpa. E eles falavam assim: Lau, relaxa, eu prefiro que você beba, porque pra mim é um desafio muito maior, porque pra mim é literalmente seguir a religião com um desafio muito maior. Então, o jejum que eles fazem, eles também não veem da forma que a gente vê, de ai, nossa, é um sacrifício pra eles. Nossa, que ruim, eles têm que ficar tantos dias sem comer, tantas horas sem comer. Cara, pra eles é ótimo, eles estão fazendo aquilo pelo Deus dele e é aquilo. Sim. E aí, beleza. Aí começamos a viajar. E aí a gente ia fazer esse mochilão. Então, a gente ia viajar tudo de ônibus mesmo. Se você tiver dinheiro, eu aconselho ir de avião. Não de ônibus, porque as cidades são muito longe umas das outras. E você pega muito deserto, né? Lógico. E é literalmente... É deserto, né? Então, não tem um grau, frango assado da vida. Não tem. Não tem. Não acredito. Amor, como que eu faço lá no Egito? Você Preciso vai parar comer no- salgadinho. Ah, meu Deus, eu preciso parar no Starbucks lá então, antes lá do outro lado do Nilo lá pra pegar um café. Exatamente. Mas não tem. E a gente viajou, tipo, 14 horas, 15 horas. A gente viajava muito. Uau. Então, a gente comia na rua e era um... Enfim, né? Mas era ótimo, porque como a gente tava num grupo muito grande, a gente se divertia muito. Sim, claro. A gente não tinha onde... Tipo assim, a gente viajava muito e nem sempre a gente... tô cansado, mas não tem como você
esticar a perna e dormir esticado. Aí a gente revezava o chão do ônibus, porque era o único lugar que a gente conseguia esticar a perna e dormir. Era ótimo. Eu falei assim, eu lembro que eu comecei, né? Eu falei, vou dormir aqui. Quero esticar, botei dormir. Eles, nossa, o que você tá fazendo? No fim, a gente revezava, tá? Pra Pra todo dormir, mundo poder dormir esticadinho. Tá vendo? Era ótimo. E aí, a minha primeira experiência nessa viagem, quando a gente começou o mochilão, foi em Monte Sinai. E aí, a gente chegou já lá, era no monte que você vai e você começa a escalar de madrugada. Você começa 1 hora da manhã para você poder ver o sol nascer lá em cima do monte. Que da hora. Então, a gente começava 1 hora da manhã, a gente chegava lá em torno de 6, 7 horas e tal. E frio. Não, assim, eu não achei muito frio. Tava discutindo sobre isso com a minha mãe esses dias que eu vou escalar de novo. E ela, você tem que levar muitos casacos. Aí eu fiquei lembrando que roupa que eu fui. Eu fui de legging e uma camisetinha de manga curta e um moletom por cima. Até porque era verão, né? Então. Era verão, Né? É mito, outro mito quebrado. Então, aquele que o deserto à noite é menos 30 graus, gente, possível. Não é. Né? Tipo assim, é mais frio, mas não é um absurdo. Uhum. Eu fui de calça e tal, mas como a gente vai subindo, escalando e tal, também vai dando calor. Lógico. Então, eu lembro de tirar o moletom e tal. E aí, essa escalada, assim, e eu era a pessoa mais enérgica do meu grupo, assim, pelo que eu via, porque eles têm como você parar também no meio do caminho, e você não precisa subir tudo se você não quiser, tem como você só parar no meio do caminho e tal. Mas não, subimos tudo e foi surreal ver o sol nascer lá de cima. Que da hora. Foi de ver as pessoas lá, as pessoas rezando lá em cima, em diversas religiões diferentes, diversos idiomas diferentes, porque aquele monte ele é sagrado para muitas pessoas. Então, foi surreal viver aquilo. E foi a primeira experiência da viagem. A gente subiu o Monte Sinai. Eu falei, caraca, eu subi o Monte Sinai. Top. E era muito legal. Assim, as fotos, os vídeos que a gente fez lá, assim, Você tem isso aí ainda hoje? tenho tudo. Então, Oxi, manda pra gente tudo. aqui, pra galera que quer Vou mandar ver tudo. também. Vou mandar tudo. Boa. E era surreal. Foi uma experiência que eu aprendi muito. Porque eu estava ali entre religiões diferentes, num monte que é sagrado para as religiões e que também é fonte de muitas guerras. Sim. Então era um lugar que realmente eu estava ali vivendo a ESEC de novo, de mudar o mundo através de trocas culturais, porque foi conhecendo as pessoas lá, sabe? Sim. De falar sobre só amar o outro e é isso. Então, aquela experiência foi surreal para mim. E aí, beleza, escalamos um monte, temos que descer, Lógico. né? E aí, isso é a pior parte, porque daí começa o sol na nuca, calor. A pior parte de descer um monte do monte é descer. Mas foi ótimo, assim, descemos e aí a gente foi direto pra Niuíba, que é uma praia perto lá. E aí começam umas maravilhas do Egito, que não são as pirâmides. Que é praia, é natureza pra caramba, muitas coisas, não só história, também muita história, e é pirâmide, e é tudo lindo, é incrível, é surreal você viver aquilo lá. Uhum. Mas tem tanta praia linda, paradisíaca, e as fotos rolam, mas enfim, é muita coisa diferente pra você fazer. E Niuíba era uma praia que eles falavam assim, vocês vão ficar em cabanas. Aí a gente, tá bom, tá, né? Eram cabaninhas, assim, com uma puta estrutura, com ar-condicionado, com 3 pessoas dentro da cabana, com... Assim, Oxi. sim, no Egito as coisas são incríveis. E Elevou era o tudo nível de cabana. Elevou o nível de cabana. Você tá achando que é cabaninhas? Não. Tá me tirando, mano? E era surreal. Aí a gente viveu aquilo lá. Que mais que foi muito legal, assim, da gente ir? A gente foi pra Hurghada, que é uma cidade, também é praia. E aí a gente alugou um... Não é aqueles barcos chique que fica no mar? Qual o nome daquilo? Lancha, mas Lancha. é lancha. Lancha. Iate. Um iatezinho. Sim. A gente alugou um iatezinho e aí parece chique falar, né? Mas é muito barato as coisas lá. Eu paguei, tipo assim, eram 800 libras pra passar o dia inteiro com a alimentação inclusa. Isso dá R$ 80 Olha aí. pra você passar. E é paradisíaco. E Vai tinha nada mais festa puna no aqui iate. no Surreal. aqui no sul do litoral paulista que você vai Não, pagar com R$ 80 180. você não faz nada. Vê lá. E tem uma história desse dia muito engraçada, porque lá é... E aí, enfim... Não façam isso, tá? Mas... Eu vou Mas falar, a mas não história é faz o que eu legal. falei. A gente não pode beber lá em público, né? Lá é proibido bebida alcoólica. A religião não permite, então não pode beber em público. Sim. E como muitos outros lugares que você não pode beber na rua, como os Estados Unidos, por exemplo, você não pode beber na rua. Até porque é por isso que nos filmes aparecem eles bebendo em sacolinhas, né? Ah. Sacolinhas escuras, pra não ver que tá bebendo álcool. Então não pode. Só que
A gente tava muito tempo cansado, a gente tava cansado. Depois a gente viveu aquele dia, a gente precisava de um álcoolzinho aquele dia, né? Precisava dar uma. Brasileiros que somos, uma cervejinha no iate. Gente, a gente precisava daquilo. E aí a gente passou num lugar que vendia bebida, compramos e tal. Só que pra entrar no complexo dos barcos, a gente passava por um negócio de... Tipo de vistoria da polícia, vamos É, falar. Tá. e aí eles não iam deixar a gente entrar com as bebidas. E aí eles tiraram as bebidas da gente. E aí a gente entrou. E aí o Zahar, que era o nosso grande amigo lá, não faz diferença falar dele, porque, enfim. Tá lá, né? Ele era muito influente, assim, no país. O que eu senti dele lá é que ele era muito influente, assim, ele fazia o que ele quisesse. Ele pegou as bebidas, levou e falou assim: relaxa, vocês vão ter as bebidas. E a gente assim, como? Aí ele, confia em mim. Falei, tá bom. E aí ele saiu, assim. E aí, beleza. E aí ele saiu, pegou as bebidas, botou em um lugar e voltou e entrou junto com a gente. A gente, como é que a gente vai ter se você deixou lá fora? Aí ele, confia em mim. Falei, tá. Fomos, entramos no iate, vivemos a vida lá e tal. E a gente meio puto, de, pô, se a gente nem tinha comprado Cadê minha bebida, champa, então, né? mano? Dá A licença, gente não tinha mano. comprado Traz nada aí, aí. né, e tal. Aí eles, relaxa. Aí o iate saiu, aí ele, relaxa. Cara, você acredita que... Ele levou pra casa dele, né? Só pode. Brincadeira. Cara, a gente tava no meio do mar, chegou um jet ski com um balde, entregou lá. Não, o jet ski foi depois. Chegou um cara nadando, não tava tão no meio do mar, tava um pouco mais pra frente. Com um balde, entregou o balde pra gente. Nadando. Nadando. E eram as nossas bebidas. Dentro Olha do só. balde. Eu não sei como o cara pegou as bebidas, botou num balde e trouxe nadando as bebidas pro barco. E o jet ski eu falei porque quando acabou as bebidas, o Zahra falou: se vocês quiserem, a gente consegue pagar um jet ski pra trazer mais. Mas a gente não pagou. Mas o cara chegou trazendo a bebida pra gente nadando no meio do mar. A gente falou: não é possível que você tá fazendo isso. Pegou outras bebidas e foi embora nadando de novo, assim. Coisas bizarras, assim, que eu vivi lá. E tudo pra gente poder ter a melhor experiência de turista da vida, né? Olha só. Então foi muito legal, assim, eles dão um jeitinho pra tudo, é igual o brasileiro. Eu falo que lá é o país que você não pode fazer nada, porque a religião não permite muitas coisas, mas que tudo é permitido. Você não vai no Egito. Cara, não existem regras de trânsito. Não existem. Tipo assim, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, vira onde você quiser. É uma bagunça o trânsito lá. Caramba. Se você não entrar e atravessar, eles não vão parar. Não é faixa de Vai ficar pedestre. parado ali Não. e E esperar. você tem que ir entrando e fazendo. Com o tempo você vai acostumando lá, mas é Sim. bizarro. Quem já foi sabe, é bizarro. Caraca. Moto, capacete. Quem usa Que capacete? é Pelo amor capacete? de Deus, 5 pessoas na moto e é isso. Crianças na moto, 5 pessoas com. Gente, era bizarro, assim. Então é o país Achar que não se pode nada, mas dependesse do pode Egito, tudo. falia. Não. E aí a gente viveu isso lá, então foi muito legal também. O Irgada, que a gente foi pro iate. Cenários paradisíacos, assim, surreal. E aí, a gente foi, daí, nos nossos últimos dias de viagem, a gente foi acampar no deserto. E aí, isso também foi surreal. Que o pôr do sol no Egito e o nascer do sol no Egito, eles são incríveis. São os mais lindos que eu já conheci na minha vida. Assim, o sol lá é muito grande. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é mais próximo do sol. Aí, geógrafos me ajudem com isso, mas é muito grande, é surreal. O sol e a lua. Parece que tá mais perto mesmo. Isso faz com que o pôr do sol e o nascer do sol sejam lindos. Sim. Então a gente, toda vez que tinha um nascer do sol e pôr do sol, era uma coisa que eu amava assistir lá, era isso. E aí a gente foi acampar no deserto e como é deserto, não tem nuvem nem nada. Sim. Então as estrelas. Nossa. Cara, eu imagino. tenho uma foto também e eu nunca vi tanta estrela cadente na minha vida em questão de minutos, assim. A cada segundo passava uma estrela cadente, porque parece que elas estão sempre passando, mas a gente não vê. Uhum. Mas lá você vê. E a gente Caraca. deitado olhando e falando, cara, que surreal o que eu tô vivendo aqui agora, acampando no deserto do Saara. Não, era no Black and White Desert. É um deserto que ele é meio metade branco, metade preto. Areia, metade louco. branca, de um lado do deserto, e do outro lado do Sim. deserto é preto. Uhum. E aí a gente tava na parte branca, e aí a gente deitado lá num mar branco, basicamente, de areia, olhando pro céu, todo preto, com 1000 estrelas. Foi lindo, assim, também. Muito lindo. O país é surreal. Tem coisas lindas pra conhecer lá. As pessoas lá são muito legais. Todo mundo que eu Bem conheci, receptivas, né? muito receptivas. Inclusive, uma coisa engraçada de contar também. Teve um dia que eu tava indo lá trabalhar. E aí, um cara me parou na rua, querendo me vender alguma coisa. E aí, quando você
Muambeiro tem tudo quanto Bugigangas, é né? lugar, né? Não é só em Bugigangas. São Paulo, né? Pô, no Egito eles ganham, cara. Boa. Não tem como. Bom, você tá no Egito, você quer comprar uma piramidezinha, né? Como vai falar que não? Então. E aí eu fui atrás do cara. E a gente foi conversando e tal. Fui na loja dele, conversou um monte comigo, não sei o que, da loja e tal. No fim, eu falei, cara, não vou comprar nada, porque agora não vai dar. Mas eu tô com um grupo de amigos e eu posso trazer eles aqui pra comprar com você. Aí ele traz. Se você conseguir trazer eles comprarem, eu te dou uma em vez pirâmide. de você pagar, eu te dou. Então a gente faz esse esquema. A gata que trabalha com vendas aqui pensou, vamos lá. E aí eu levava todos os meus amigos comprar bugiganga lá. E eu ganhei todas as minhas bugigangas dele. Olha só. Eu ganhei meus amigos foram lá e compraram papiros lá, né? Que é o papel. Sim. 3, 4 compraram. Aí eu ganhava 2. E aí eles foram lá e compraram perfume. Eu ganhei perfume. Olha. Eles iam lá e compraram bugiganguezinho. Eu ganhava. Tudo que meus amigos iam lá comprar, eu ganhava. E no final ele até me deu. Ele falou, ai, quer saber? Pega aí o que você quiser. Peguei caneca. No fim eu ganhei um monte de coisa dele lá. Que legal. Mas enfim, muito legal isso. Ele me deu várias coisas. Tudo bem que é puro trabalho, porque ele tava ganhando. Com certeza ele ganhou em cima da galera que comprou Sim, lá. com Mas meus amigos certeza. iam comprar de qualquer jeito, então foi ótimo. E meus amigos sabiam que eu ia ganhar também, então não foi nada escondido dele. É. Tá? Falou, galera, vou levar vocês no lugar, mas antes de eu entrar, falei, deixa gente, eu falar pra vocês. Eu falei, gente, eu conheci um cara, ele falou que se eu comprasse, se vocês comprassem lá, ele ia me dar as coisas. Aí meus amigos, tipo, tá bom, vamos lá. Pô, que massa. Você vai ganhar mesmo, e é isso. E aí eu decidi que eu ia ficar no Egito. Eu decidi que eu ia largar a minha vida no Brasil. Eu decidi que eu ia trancar minha faculdade, que eu ainda não tinha terminado. Eu tava no Sim. meu último ano. Falei, vou trancar minha Último faculdade. ano. Eu tava no último ano, no meio do ano. Então faltava 6 meses pra me formar. Caraca. Aí eu falei, eu vou trancar minha faculdade, eu vou deixar minha vida no Brasil. Eu tinha uma kitnet, na época eu tinha uma kitnet alugada pra estudar. E eu fiz um amigo meu fotografar toda a kitnet e falar, ó, me ajudar a alugar a kitnet aí que eu preciso que alguém alugue a kitnet. E ele foi, fotografou, ele ia na kitnet fotografar, fazia vídeo, fazia visita nas kitnets pra que alguém pudesse alugar, porque eu precisava que alguém alugasse, porque eu não ia ter dinheiro pra pagar. Sim. E aí eu tinha tudo pronto. Tudo decidido que eu ia ficar. E aí chegou a hora de eu avisar os meus pais, né? Que eu não ia mais voltar. O quê? Imagina. Nossa, Você tá louca? Mãe, eu vou pai, te eu buscar. vou ficar no Egito. Mas eu não ia morar lá pra sempre. Eu queria ficar até dezembro. Eu queria terminar o ano lá. E eu falava, não, ano que vem eu termino a faculdade. Tipo, eu sou nova. Tudo bem que no fim, eu acabei terminando só no ano seguinte mesmo, mas... DPzinhas. E eu falei, não, eu vou ficar. E eles odiaram a ideia. Óbvio, eles não estavam errados, né? De tipo assim, calma lá, vamos se organizar e tal. Mas eles odiaram a ideia, assim, e eu bati, né? Como a grande filha que não, né? Já prepara Não tudo que cede. vai falar. É. Já tinha batido tudo, até que um dia eles aceitaram. Não aceitaram, mas assim, eu falei, não vou entrar no avião, vocês vão ter Tá, que se fazer. você quer, então, fazer o Eu falei, quê? eu não vou entrar no avião. Falei isso, falei, não vou entrar. Vocês vão fazer o quê? Vem me buscar. Idiota. Mas eu falei, não vou entrar no avião, eu não vou voltar. É isso que eu quero, não vou voltar. Aí meu pai ligou pra faculdade e falou, ó, minha filha vai trancar a faculdade. E eu era muito próxima dos meus coordenadores e professores lá, eles me amavam muito. E isso foi muito engraçado, porque ele ligou pro meu coordenador e avisou. E ele, Laura? Vai nada. Aí ele falou, vou falar com ela. E aí, meu professor me ligou, o coordenador do meu curso me ligou e falou, o que você tá pensando? Aí, Ortuzo, eu vou ficar aqui. Aí eu tava lá no Nilo, aí eu filmei onde eu tava. Eu falei assim, é meu sonho, eu vou continuar aqui. Eu tenho um grande sonho, tipo... Eu termino ano que vem a faculdade, eu sou nova. Convenci o meu professor. Meu coordenador marcou uma reunião com meu pai pra tentar convencer o meu pai de que o que eu estava fazendo não era tão loucura assim. Caralho. Meu pai saiu um pouquinho de ódio desse professor no final das contas, mas tudo bem. Ele não convenceu, né? Eu Mas entendo foi. seu pai. E aí, enfim. E aí... Mas ele, no fim, acabou comprando a briga e trancou minha faculdade e tal. Ele trancou, de fato, minha faculdade. Só que daí meus pais não estavam falando comigo mais, não. Tipo assim, então você quer ficar aí? Então se vira sozinha. Quando você quiser voltar, você que paga a passagem. Só que a passagem é muito cara. Muito cara. Eu tinha conseguido um emprego lá já. Eu ia trabalhar numa agência de turismo. Você ia ser vendedora na loja do Não, cara. podia também, se ele falasse Lógico. que sim. Já tinha tudo certo, assim, já. Meus amigos, era muito legal, porque meus amigos, eles me apoiaram muito. Porque eles me amaram, assim, a gente ficou muito próximo. Só que eu tinha o dinheiro contado pros meus últimos dias lá. Era, tipo, 100 libras por dia. E na época não era... Na época, o dinheiro deles valia mais, assim, não era tanto. E eu tinha dinheiro pra almoçar e jantar. Só. Ó. E pra pagar o hostel onde eu tava ficando. Porque eu ia continuar no hostel até então, até eles encontrassem um lugar pra eu ficar, eu ia ficar no hostel. E aí, todos os dias, meu amigo, o Belinho, ele ia lá, ele levava uma garrafa de água e doce pra mim.
Todos os dias. Porque ele falava assim, se preocupe em comer, que eu te hidrato e te dou um mimo. Olha. Todos os dias, ele saía de onde ele tava, ele ia até o rosto, me dava uma garrafa de água e um doce. De tipo assim, vamos fazer acontecer. Se é o seu sonho, então a gente vai fazer acontecer. Uhum. Eu tive um amigo que me fez um pix na época, tipo assim, Tó, vive aí, é seu sonho, aproveita. Então, todo mundo apoiou, menos meus pais. E esse outro amigo meu, o Nabo, ele ligou pra agência pra cancelarem meu voo, conseguiu cancelar meu voo e não sei o quê. Tipo, todos eles me ajudaram muito a ficar, a continuar e tal. Então, foi muito especial pra mim também todo o tempo que eles me ajudaram lá. Mas, aí volta um pouco da ESEC, que dentro da ESEC você tem os escritórios a níveis locais, então que você mora, são nas cidades, né? Então, tipo assim, tem o escritório de Limeira e tem a nível nacional, e aí tem a ESEC no Brasil. E o maior cargo que você pode atingir dentro de um escritório local é de presidente. E era meu grande sonho, porque eu queria fazer com que as pessoas vivessem o que eu vivi também. E eu queria liderar o escritório que fosse fazer isso. E aí a minha antecessora, Rafa, ela falou assim, amiga, eu vou abrir a postulação, vou abrir o processo para que as pessoas possam se postular ao cargo de presidência, mas eu não vou abrir a mão da etapa presencial. Então, se você estiver aí, você não vai poder ser presidente. E aí, aquilo me baqueou. E eu falei, cara, eu preciso... É o meu sonho estar aqui, mas eu preciso fazer com que as pessoas vivam o que eu tô vivendo. Tipo assim, eu preciso proporcionar isso pras pessoas, sabe? Tá. No dia seguinte, eu liguei pro meu amigo e falei, me ajuda a mudar minha passagem de volta. Eu preciso... E aí ele Preciso voltar. teve toda, tipo, questão dos meus pais também não estarem apoiando nada. Então foi muito. Sabia que seria difícil, mas era o meu sonho. Eu queria viver aquilo lá na hora, mas tempos, né? Cada coisa no Sim. seu tempo. E eu ser presidente do escritório naquela época era uma coisa que fazia muita diferença na minha vida, porque era um grande sonho também. E que era ali, era naquele ano, naquele ano. No Egito eu poderia voltar anos depois. Lá não. E aí. E aí eu voltei justamente por causa da organização, porque eu queria ser presidente do comitê e eu queria poder liderar as pessoas que fossem fazer a diferença pela cidade de Limeira. E aí meu amigo ligou pra airline lá, pra companhia aérea, conseguiu mudar meu voo de graça. Eu não paguei nada. Uau. E foi assim, surreal, porque tipo, os outros voos eu ia ter que pagar 2, 3 mil a mais pra poder mudar. E aí eu ia ter que depender do dinheiro do meu pai. Conseguiu mudar meu voo, aí eu contei pro meu pai. Falei, pai, ó, então, tô voltando, mudei meu voo de graça, dia 18 tô aí. 19. Ok. Ficou feliz, né? Só que daí ele ia ter que voltar atrás de destrancar minha faculdade, pegar minha kitnet de volta, e Meu assim ia. Deus. Mas aí voltei, postulei, fui eleita, É virei muito amor presidente. envolvido. É muito amor envolvido. E aí, não terminei a faculdade. Eu fiz aquele semestre, mas não consegui terminar. E voltei, virei presidente da organização. Fiquei 1 ano sendo presidente e tal. Acabou agora, em fevereiro desse ano, a gestão. Mas foi assim, foi uma ótima escolha minha, assim. Porque eu consegui ver mais pessoas vivendo isso. Mais pessoas se desenvolvendo. Deu tempo de dar saudade e tal. Inclusive, essa tatuagem que eu fiz pro hostel foi que... Por mais que era um lugar caótico de se morar... foi lá que eu conheci muita gente. Eu estive presente lá com muitas nacionalidades. Eu chorei muito, eu ri muito, eu aprendi muito. Então, essas coordenadas não são de um hostel sujo, mas são de um espaço no qual foi de grande aprendizado e, assim, Podemos vivência, dizer sabe? que voltou uma nova Laura de lá? O quê? Nesse Nem hostel e conheço. toda essa vivência aí. Outra Laura. Quando você viaja sozinho, você volta uma pessoa nova, né? Mas até a nível de valorizar mais o que a gente tem, de valorizar os pais que fazem de tudo por nós, até viver coisas difíceis. Então. Amizades, assim, e literalmente a troca cultural, assim. Eu não conhecia a religião muçulmana, nem nada. Eu nunca me dei o trabalho, assim, de ir atrás pra conhecer. E aquilo me deu uma perspectiva diferente de pessoas diferentes que vivem de formas diferentes, mas que são pessoas. E é isso, sabe? Então, aquilo foi muito importante pra mim também, a crescimento pessoal. Profissional também, porque hoje o voluntariado ele é muito importante. E lá eu usei meu inglês, viu? O inglês que eu estudei, que eu ralei durante os anos, vendo? foi lá. E foi ótimo, assim, foi uma experiência que me transformou. Como pessoa, profissional, tudo. Olha, já foi mais de 1h30 de bate-papo. Por incrível que pareça. Eu, né? Falei demais. Então, mas é bom. Mas é bom, porque assim, a gente, quando se trata de histórias, a gente que não pôde vivenciar de estar lá, a gente conhece o outro lugar, conhece o Egito, por exemplo, como eu conheci agora, através do que você falou. Sim. Entendeu? Isso é muito bom. A gente apresenta algo, apresenta um lugar, apresenta alguém através de uma boa história. Né? E foi o que aconteceu aqui hoje. Né? Pra gente finalizar esse episódio,
Do seu podcast? Do seu mais novo podcast Do favorito. seu mais novo podcast favorito? Fala pra galera que quer viajar, que tem essa dúvida, vou conhecer um lugar novo, vou pra um lugar que, tipo, meio que já sei como é, já conheço a cultura, porque eu tenho medo do novo. Deixa uma dica pra essa galera aí que te acompanha De viajar ao novo. e viajar ao novo. Eu acho que não tem como você minar medos, preocupações. Não tem como. Assim, vai ter preocupação, vai ter medo, vai ter perrengue, vai ter. Mas eu acho que as pessoas, elas se desenvolvem quando elas saem da sua zona de conforto. E é isso que vai fazer com que as pessoas vivam coisas novas e se desenvolvam como pessoas, assim, sabe? E eu falo que o maior legado de um líder é liderança. E a gente fala muito sobre isso dentro da organização também, porque quando você tá ali vivendo essa experiência, você tá ali se tornando uma pessoa que é um líder, você tá sendo um líder ali da sua vida, transformando a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, você trazer essa experiência diferente pra alguém também e viver essa experiência é surreal. Mas quando você viaja pra algo que te tira da zona de conforto, pesquise muito sobre esse país antes. Que por mais que você queira realmente sair adoidado, eu fale, vai mesmo, se joga, pesquisa pra você conhecer. Sim. E não só a nível de, tipo, conhecer pormenores do país, mas aonde você vai, conheça a história de onde você vai. Tipo assim, Monte Sinai, eu fui sem saber a história. Agora que eu sei a história, eu quero ir de Uau. novo pra sentir aquilo que eu fui, sabe? Porque vai ter uma Então, outra experiência, né? Porque você sabe o que você tá vivendo, sabe? Então, busque entender a história daquele lugar que você vai. Vai com medo mesmo, mas se prepare pra tudo que você vai viver. Tipo, vão ter perrengues, não tem como, vai ter. Mas é isso que vai te transformar a nível pessoal, profissional, assim, que vai te transformar em uma pessoa melhor, literalmente, assim. Eu voltei uma pessoa muito diferente, uma pessoa muito melhor do que eu era. Então, a gente se encontra nos desencontros, né? No diferente, assim. Então, eu acho que a dica é essa. Pesquise muito sobre o lugar antes, para você entender a história. Pesquise muito sobre onde você vai. Se programe para você não passar tantos perrengues a nível financeiro também, é importante. Mas vai, assim. E vai pro lugar que você mais tem medo ou que mais te tira da sua zona de conforto. Porque são os lugares que mais vão te desenvolver, assim. Diquinhas. Sucesso. Pegou esse código? Instalou o Drive? Ó, cara. Só pra acabar com o podcast. Viva! Boa. Gente, mas é isso. Eu adorei ficar aqui sentado, batendo esse papo com você. 1h30. 1h30, uma hora e muito, como diz o 2 Kaique. horas. 1h e quanto? Limeira de São Paulo? 1h e pouquinho, não, 1h e muito, né? Então, Muitas mas horas. esse papo passou muito rápido, porque é uma conversa gostosa. Você apresentou de uma forma bem leve, bem legal. Que bom. E o que eu aqui do outro lado entendi, que você passou na sua mente, conforme você ia falando, você foi relembrando esses momentos. E eu acho que quando a gente conta boas histórias e elas se tornam infinitas pela forma de contar. Exatamente. Então, deixa essa dica para você novamente. Já se inscreva no canal do Histórias Infinitas por Laura Covre. Não ele. Tá? Não sou eu. Não. Então, já se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha muito, manda para todo mundo que tem essa necessidade, que quer conhecer. A gente pode colocar o link da galera aqui na descrição da instituição. Claro, com certeza. Show, maravilha. Coloca mesmo. Então, tô Chama falando com a lá. diretora, Vai galera. viajar. Pô, desculpa aí, né? Diretora da parada, então, olha aqui, olha ali, olha aqui, aqui, né, amor? Tá, desculpa aí. Eu me buguei aqui agora. O Tico Teco já não. Mas que eu dei uma viajada lá pro Egito, entendeu? É claro. Mas tenho muita vontade de conhecer o Egito pelo Monte Sinai, realmente. Sou cristão. É só um então, pontinho, cara. Tu vai se apaixonar. eu imagino. Mas, pô, vou arrastar meu amor comigo. Né? Viva! E vamos que vamos, gente. Pra você que gostou desse podcast, apresento mais pra você da Laura. Tem muito mais histórias dela pra contar. São 37 países. Ela falou de 3. Entendeu? Ou seja, tem mais 34 pra você ouvir, porque com certeza aí tem história, com certeza aí tem muito mais rolê, tem muito perrengue, apesar de ser tipo um resort, mas também tem uns perrenguezinhos. Que é bom, faz parte. Exatamente. E que é bom, que são A gente não histórias... passa perrengue aqui no Brasil? Vamos Claro. passar lá na Europa, então, pô. Então, é perrengue chique, gente. O negócio é passar perrengue. O negócio é viver histórias que ficam ao longo do tempo marcadas na nossa vida, e a gente leva isso para nossa geração.
Então, Laura, suas considerações finais pra galera. Continuem assistindo, porque tem muita história por aí ainda, para que a gente continue transformando a história das pessoas em histórias infinitas. E é isso. Tem muitas considerações e viajem muito. E se tiver insegurança, continua assistindo que a gente vai quebrar todas, confia. Maravilha, é isso aí, gente. Fechou? Então, terminamos por aqui. Pode pôr na câmera do meio, amor? Fechou, gente? E aqui, ó, Histórias Infinitas pra você, por Laura Covre. Se liga e não perca os próximos episódios. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau.